Boa noite. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Maurício Manzali e em nome da Vale eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes. Esta é a terceira edição do Voz e estamos muito felizes de ter a casa cheia mais uma vez para ter essa conversa. O tema dessa edição será sustentabilidade, um tema tão atual, tão presente nas escolas, no trabalho, em casa, com a família. E para esse tema eu acho que não teria local mais adequado para acontecer do que aqui no Parque Botânico, um espaço aberto à comunidade, que há 15 anos, ano que vem completamos 15 anos de existência. Para falar de sustentabilidade também, a gente traz uma questão muito atual de repensar, redescobrir, reavaliar, rever as formas, o caminho que nós estamos tomando, tanto nas nossas empresas, nas nossas instituições, como também na vida de cada um. E para compartilhar um pouco sobre esse repensar, redescobrir, eu gostaria de convidar, pedir para passar um vídeo aqui, um pouco de como que a Vale vem buscando, está trabalhando essa questão de repensar novas formas de atuar. Por favor. Por trás de toda a evolução, estamos nós, os redescobridores. Somos questionadores, inquietos, desafiadores. Para nós, não existe nenhuma ideia que não possa ser reinventada, repensada, melhorada. Para a Vale, redescobrir é sinônimo de evoluir. Buscar as perguntas que não aceitam mais as mesmas respostas. Como fazer melhor? Ser mais eficiente, mais sustentável? É redescobrindo essas questões que a Vale, uma empresa mundial nascida no Brasil, vê novas maneiras de enxergar o futuro. Repensando formas de usar energias renováveis no mundo todo. Reinventando os processos para entregar um minério de alta qualidade para um futuro cada vez mais sustentável. Preservando uma área da Mata Atlântica equivalente a 23 mil maracanãs. As descobertas mudaram a humanidade, mas são as redescobertas que estão melhorando o mundo. Vale. Redescobrir é a nossa natureza. Bom, como podemos ver no filme, temos muitas perguntas. Ainda não temos todas as respostas, mas eu acho que são momentos como esse que a gente promove a conversa, promove o diálogo, é que vai nos ajudar a achar esse caminho. E para ter essa conversa, eu gostaria muito de contar com a participação de todos vocês. Nós vamos contar com um provocador, que é o Carlos Piazza, que daqui a pouco vai assumir aqui o palco. Mas gostaria muito de todos aqui, de dar as boas-vindas e realmente fazer um convite a participar, a perguntar, a trazer seu ponto de vista. E para fazer uma introdução, por favor, Johanna, seja bem-vinda, assuma o palco e conduza essa conversa junto com o Carlos. Obrigada. Boa noite a todos. É uma honra estar participando de um projeto como esse projeto Voz é belíssimo, né? Eu realmente fico muito feliz em estar aqui mais uma vez. É o nosso 6º encontro, né? E essa conversa está rendendo, realmente a ideia é ter uma conversa. E eu gostaria, antes da gente iniciar essa conversa, também mostrar um videozinho para vocês, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, enfim. Podemos aí? Cada ponto de vista é só uma parte do todo. Com a sustentabilidade também é assim. É um conceito que vai muito além do meio ambiente, englobando também os pilares social e econômico. Sustentabilidade nas corporações tem muito a ver com a sua capacidade de sobrevivência. E a sustentabilidade empresarial está sendo fundamentalmente alterada pela inovação e pelas tecnologias disruptivas, trazendo novas formas de geração de valor em ambientes cada vez mais transparentes e conectados com a sociedade, para um novo mundo
uma nova forma de atuação. Sustentabilidade é modelo de gestão. Sustentabilidade é inovação. Sustentabilidade é se ressignificar em um ambiente de alta aceleração. Vamos repensar a sustentabilidade todos juntos agora. Voz, vários olhares singulares. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, mas a gente tem dito aqui no Voz o quanto está complicado viver nesse mundo tão complexo, né? E o Voz, acho que tenta trazer essa complexidade e discutir um pouco essa complexidade na forma em que ela se dá, em rede. E é por isso que essa rede é montada o tempo inteiro e essa rede se expande para além dessa arena o tempo inteiro, através das discussões que saem daqui, né, e continuam aí entre um evento e outro. E essa rede traz toda a multiplicidade de olhares e pensamentos que é importante considerar hoje. Não dá mais para a gente pensar num caminho único, não tem como a gente não olhar para o lado, tentar dialogar com essa diferença, tentar redescobrir novas possibilidades, novos jeitos de fazer, novas maneiras, sem dialogar com essa diferença, sem dialogar com essa multiplicidade, sem dialogar com essa rede que se forma o tempo inteiro, né? Nenhum jeito antigo vai dar conta desse futuro que nos espera. Então, acho que a proposta do evento é essa, e hoje a gente está aqui junto para repensar, redescobrir, fazer novas conexões para um futuro melhor. E acho que esse é o grande desafio, né? Está disponível para conversar, para repensar tudo que a gente tem feito. E aí, esse futuro, vocês foram convidados, né, para estar aqui. Então, nós temos aqui empresas, temos a academia presente, temos a sociedade civil aí também discutindo junto com a gente esse futuro que nos coloca um desafio muito claro, um desafio de sermos sustentáveis. Não dá mais para a gente fazer do mesmo jeito, a gente tem que inovar. Inovar em todos os sentidos. E para inovar eu preciso olhar diferente. E para olhar diferente eu preciso deslocar meu pensamento. Eu preciso olhar um outro lado da moeda. E é isso que o Voz se propõe, é a gente trocar, né, cada ponto de vista visto de um ponto. Então, na hora em que eu considero outro ponto de vista, eu estou tendo a possibilidade de ampliar meus horizontes e de ter outras possibilidades para repensar, para recriar, para redescobrir outras formas, outras possibilidades. Nesse sentido, vocês foram convidados, mas não só vocês, na verdade, somos todos aqui apenas representantes, né, das nossas redes. Então, por favor, todo o conteúdo que vocês produzirem, marquem lá, #ArenaVoz, e tragam a rede de vocês para essa conversa. Quem não está aqui pode entrar agora. Tirou uma foto, marcou, faça um comentário, traga quem está do lado de fora para essa rede agora. A gente não vai ficar tomando conta desse conteúdo. A ideia é que ele se espalhe, que ele se propague, né? Então, a gente tem aí o Facebook, o Instagram, o YouTube, depois os vídeos completos vão para lá, né? E nós aqui, além de vocês estarem convidando a rede de vocês, nós convidamos uma pessoa muito especial, que é o Piazza. Piazza, ele é especialista em darwinismo digital, consultor e professor conteudista, articulador e escritor, palestrante e principal na CPC, Carlos Piazza Consultoria, dedicada aos impactos da disrupção na sociedade, oriundos da alta aceleração e transformação digital. Piazza, a arena é sua, por favor. Venha Boa noite. nos fazer companhia. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Johanna. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Estão todos tímidos? É assim mesmo?
Eu espero que a gente tenha um pouquinho mais de calor, porque isso aqui já forma um ambiente completamente holacrático, exatamente como as empresas na Noruega estão trabalhando hoje. Isso que acontece, a gente tem uma distribuição de autoridade, né, num ambiente plano, de altíssima colaboração e de altíssimo acesso a todos. Já ouviram falar nas empresas holacráticas? Adorariam trabalhar numa empresa que não tem hierarquia nenhuma? Uau! Não, chefe somos todos, né? Porque se não tem chefe, a gente vai arrumar um. Empresas que não têm hierarquia nenhuma é o que está acontecendo na Noruega hoje. Então, eu queria agradecer demais o convite da Vale para estar aqui com vocês, para trazer esse monte de atormentação. Você está bem? Para trazer esse monte de atormentação. A única garantia que eu dou para vocês é que ninguém vai sair daqui ileso, ou pelo menos a gente vai ter que pensar de uma forma completamente diferente. A gente vai ter que dar para vocês um modo de como a gente trilha esse novo caminho, porque ele é complexo, ele é muito ambíguo, a gente nunca teve que lidar com tanto paradoxo quanto este assunto. Então, o que acontece é que a cabeça da gente, ela não endereça as coisas de uma maneira muito fluida, muito fácil. Então, de alguma maneira, eu preciso fazer com que a gente pense de uma forma diferente, ou pelo menos a gente estimule uma forma diferente, para que a gente possa ter, então, um corredor para a gente começar as mudanças. Hoje eu tive com as crianças de manhã, foi assustador ver o salto que elas deram, né, entre momentos diferentes, como a gente amplia o ângulo de visão a partir do momento que a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que muita gente, eu falo muita coisa esquisita e as pessoas correm para o celular. Pode correr para o celular sem nenhum problema, tá bom? Porque como a gente fala coisa muito esquisita, as pessoas pensam que eu minto. Aí sabe o que acontece? Quando elas vão para o Google e conseguem achar tudo aquilo e muito mais, porque cada consulta dessa tem, né, já milhares de links, elas ficam loucas. Que falam assim, você não está falando uma mentira? Claro que não. Ao contrário, quando você pensa que tudo aquilo que a gente está falando é uma tendência, a gente já diz que isso é uma urgência absoluta para a gente se mover com muita velocidade. Você topa? Alô? Você topa ou paramos aqui? Vamos embora? Sob sua conta e risco. Tá bom? Eu pedi para as meninas depois, lá fora, quando vocês forem embora, não vai ter mais café, não vai ter nada mais lá. Sabe o que a gente pediu para colocar lá? Rivotril. Tá bom? Só para a gente poder baixar. E a gente até brincou, né, Johanna? Hoje é um dia que a gente não dorme tão cedo, né? Porque a gente fica tão, né, cheio de adrenalina que a gente não dorme. Eletrizados, né? Eletrizados. Completamente. Mas tudo bem, a vida da gente é assim, a gente é teimoso, a gente tem uma missão, a gente gosta do que faz, a gente é apaixonado pelo que faz, então, absolutamente incansáveis. Bom, para a gente falar de sustentabilidade na era digital, vou só colocar aqui da onde saem esses conteúdos todos que vocês vão olhar. Eu estou muito próximo à Singularity University nos Estados Unidos. Para quem não conhece, ela é uma joint venture formada entre o Google e a NASA, uma universidade completamente diferente do que você pode imaginar, trabalhando com conteúdos e com futuristas, trabalhando com nexialistas, multidisciplinaristas, né? Assim como a gente nunca pôde ver para tirar tudo do caminho, né? Eu convido você também para ver um TED que eu fiz agora muito recentemente, que é muito divertido, que ele tem um tema sobre o futuro do trabalho, que é você confunde trabalho com emprego e confunde tudo isso com a sua vida. Né? A gente, de alguma maneira, vamos ter tantos empregos? Não, não vamos. Aí as pessoas não conseguem entender como você monetiza a sua vida, né? Trabalhando com a sua própria paixão. Né? Aí o que acontece? A gente conhece, e se não conhece, né? Conhece alguém que perdeu o emprego recentemente e que ficou depressivo, que ficou mal, porque não consegue se ressignificar ao longo dessa jornada. Conhece alguém? Um monte, né? E por isso que eu falei agora um pouquinho na entrada, que eu falei assim, a única coisa que eu não vou nessa vida é festa de ex de empresa. Que não tem nada mais depressivo do que isso, né? Assim, primeiro que você vai se atualizar com quem morreu, e com quem morreu fisicamente, e com quem morreu mentalmente. E eu não apareço em nenhum. Então, você é muito mal criado, você é muito antissocial. Não, porque eu não quero ficar mexendo com o passado. A gente olha para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. E quem ficou para trás, que venha para frente. Não é assim? Concorda? Ok? Embora seja muito mal criado. Bom, eu vou começar com vocês usando duas frases que eu gosto demais para isso. Uma delas que é de um colega dos Estados Unidos, que é o Jay. Ele fala um troço muito legal. Ele fala assim, toda disrupção começa com uma introspecção. Esse é um momento de pensamento profundo,
É incrível como nas empresas todo mundo tem uma pegada urgente de fazer o tempo inteiro. Ninguém para pensar. Já viram isso? Porque pensar é tóxico. Elas pensam uma vez por ano, que é para fazer aquele troço do planejamento estratégico para 20 anos. Conhecem isso? Alô? Conhece? Todo mundo me liga agora, sabe, Maurício? Fala assim, Piazza, vamos fazer planejamento estratégico? Eu falo assim, não vou. Não vou. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, como é que eu posso ajudar a planejar 20 anos? Não tem mesa branca que diga isso, não tem jogo de búzios que aponte para a gente, para onde a gente está seguindo, isso é absolutamente impossível. Para não criar distorção, eu não vou. Né? Então, eu, além de tudo, sou um cara que vou desmontando ao longo do caminho, eu vou desmontando essas coisas que não tem mais nenhum sentido. Então, hora de pensar, pensamento profundo, uma introspecção profunda. Segundo, eu resgato o Foucault, que ele fala uma coisa muito legal, porque ele era acusado de tentar decifrar o futuro. Né? E ele usava uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, não sou profeta de nada. Né? O meu trabalho dele, né, é simplesmente construir janelas onde antes só havia paredes. O que acontece é que, quando a gente tem muita parede levantada, a gente não consegue ver a luz do outro lado. Né? Então, o que a gente faz? A gente chega nas empresas para derrubar absolutamente tudo. O que a gente faz? A gente joga tudo no chão e reconstrói, porque às vezes é muito mais fácil da gente fazer. Né? Então, quando a gente olha aqui a questão da sustentabilidade como centro e de que maneira ela está sendo alterada pela altíssima disrupção, eu tenho a definição mais moderna de sustentabilidade que a gente pode ter, que é do Peter Head, e que ele faz uma avaliação bastante interessante. O que ele diz? Que sustentabilidade é você garantir que nós possamos ter a melhor qualidade de vida agora e no futuro. Isso significa progresso econômico e desenvolvimento social, enquanto nos movemos rapidamente para viver com limitações de recursos que possa, né, para que a gente permita a recuperação dos ecossistemas. Então, na realidade, o Peter ele puxa o drive econômico, né, e o drive social para cima, porque a gente sabe, já está careca de saber, o planeta está exaurido, ele não tem mais condições de dar para a gente as condições que a gente precisa. Deixa ele do jeito que ele está, se recuperando, e a gente sai para criar novos módulos econômicos para poder fazer isso acontecer de uma forma muitíssimo mais rápida. Isso segue um princípio de um super autor nos Estados Unidos, que é o Buckminster Fuller. Ele fala um negócio muito legal, ele fala assim, nunca brigue com a realidade existente fazendo retrofit. Não briga. O que você tem que fazer é tornar um novo modelo, completamente novo, e que deixe o seu automaticamente em algo completamente obsoleto. Então, o que a gente tem que fazer hoje para a gente se mover a isso? É uma capacidade difícil que os gestores têm hoje de derrubar tudo que fez para o passado. E a gente quer dizer o que com isso? Que o passado não interessa mais em muitos assuntos? Não. Vivemos era que não temos mais precedentes históricos. Estamos vivendo uma era nova onde a gente não pode se apoiar no passado. Por isso que as grandes aceleradoras que a gente encontra, principalmente de empresas, os funcionários das empresas não passam nem na porta com crachá. Por quê? Não pode levar poeira do DNA do velho mundo. Entrou contaminado, contaminou tudo. Preciso de gente nova que nunca viu você, exatamente como a gente faz nos hackathons, nos hackathinkings e no hackamilk. Já ouviram falar sobre tudo isso? Alô? Não? Você quer que eu explique? Quer? Ok. Um hackathon é uma maratona de hacking. Quando a gente tem que fazer alguma coisa muito aguda para a empresa, e que a gente tem toda a certeza que quem está dentro das empresas não consegue fazer por causa do excesso de apego ao mundo passado. As pessoas têm um apego à ideia do legado, que é uma coisa perturbadora, porque elas fazem de tudo para não mudar. Aí você fala assim, todo mundo adora mudança, ninguém gosta de mudar. O que a gente faz? Contrata a gangue dos nerds, do povo da garagem, né, dos caras mais atormentados que você pode encontrar, na academia, na vida, nos autodidatas, nos autistas, bota todo mundo dentro de uma sala, em 3 dias, 4 dias, uma semana, eles trazem para você uma solução que você demoraria 1.500 anos para obter. Por quê? É uma parábola, né? Mas que você, eventualmente, demoraria 1 ano para ter, com muito esforço, de derrubar lógicas ilógicas. Né? Aí o que acontece? As empresas vão lá e compram uma solução. Isso é um hackathon, é uma maratona de hacking. O que é o hackathinking? Isso aqui
é um formato holacrático de fazer um hackathon. A gente se reúne aqui, num ambiente circular, completamente democrático, para a gente poder pensar. Temos que sair com uma solução daqui? Não. Você tem que sair com uma trilha endereçada na cabeça, um CEP novo? Sim. Então, isso aqui é um formato de um hackathon. A gente mistura gente muito diferente para que a gente possa criar uma inteligência coletiva completamente diferente. O Hakamilk é que a primeira obrigação das empresas, quando elas vão para o mundo digital, é elas fazerem a digitalização completa. Esse é um processo absolutamente formal. E a gente dá de cara com tudo aquilo que as empresas adoram fazer, que é entulho de processo. Quando você tem que pegar um monte de processo e digitalizar tudo isso, gente, é impressionante como o Lean Six Sigma ajuda a gente, como o QAT, que é o modelo de gestão, ajuda a gente, do Quality Assurance Team, porque é impressionante como o Lean Six Sigma tem razão. Os processos, eles são colocados uns sobre os outros, ninguém para limpar processo antigo que não faz mais o menor sentido, e ali depois vocês vão descobrir que na hora de digitalizar, os processos não fazem o menor sentido, porque ele não tem uma visão orgânica. Você vai descobrir que pessoas são processos, e quando a pessoa vai embora, o processo foi junto, falta um pedaço. Não tem nada documentado. É comum esse mundo para você? Zero documentação de tudo, né? E aí o que você vai ver? A quantidade de dinheiro que você gasta com processos absolutamente estúpidos é uma coisa estonteante. A gente fez um Hakamilk agora há muito pouco tempo para uma empresa americana de transportes. Gente, é assustador, que você fala assim, como é que você pode tirar 36 milhões de reais de processos estúpidos? É inadmissível que você tenha tanto processo, lixo de processo. Aí o que acontece? As empresas reclamam do caos, mas elas contribuem com a formação do caos. Porque cada vez que eu interrompo, né, ou que eu coloco coisas de uma maneira muito curta, em voo de galinha que é muito curto, eu estou aumentando o caos. E aí o que acontece? A empresa fica uma balbúrdia. Então esse momento formal que a gente tem da digitalização, ele é terrível, porque praticamente as empresas têm que redesenhar os seus processos praticamente todos. Tudo bem? Isso é o que a gente faz, de atormentar as pessoas. Bom, o mindset digital, quando a gente fala isso, da transformação digital, todo mundo pensa que a gente é mega especialista em tecnologias. Na realidade, o que acontece? A transformação digital traz para a gente a obrigatoriedade de colocar o ser humano no centro de tudo. Então, falar de transformação digital é falar sobre pessoas, não sobre tecnologias. É de falar de pessoas através das tecnologias, que é a visão do darwinismo, né? Então, é você saber, praticamente, né, quando e como você tem que usar tecnologias, né? E a tecnologia é meio, porque elas vêm e vão. Hoje a gente fala de algumas, daqui 50 anos podem ser outras coisas completamente diferentes. Então, o foco é na visão do benefício que as tecnologias dão para as pessoas e que vem com uma escala bastante turbo, né? E quando a gente fala assim, o que a sustentabilidade tem a ver com tudo isso? Absolutamente tudo. Porque, na realidade, a sustentabilidade tem em base a ideia da perenidade empresarial. Um estudo recente da Babson fala isso, né? Que muito breve, 10 anos a que a Babson dá, que 40% das empresas listadas na Fortune 500 não mais sobreviverão por falta completa de adaptabilidade. O que está tenso aqui é você sumir. Você sumir, então, isso passa a ser um assunto da sustentabilidade econômica. Porque se eu não consigo, né, pensar no verde, é porque certamente eu estou no vermelho. A primeira responsabilidade social discricionária é ser lucrativo. Justamente por quê? Porque eu tenho que dar o primeiro anel da conexão das economias, que são os empregados daquela empresa. Tudo bem? Se a gente perde essa condição, a gente perde a sustentabilidade em voo. Bom, a gente fala bastante da sustentabilidade, porque ela vai trazer para a gente um progresso humano, como a gente nunca viu, completamente irreconhecível, e numa escala de bem-estar, que é tudo aquilo que a gente almeja para as pessoas no ambiente da sustentabilidade. O darwinismo ele vem para cimentar isso, porque a gente se recorre à grande frase do Darwin, de que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, muito menos as mais inteligentes, mas sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. O que a gente está vivendo hoje é uma escalada de mudanças que vocês vão ver um pouquinho, é uma coisa de enlouquecer qualquer um, porque a escalada de mudanças que já está imposta para nós é uma coisa que é difícil até de pensar de que maneira a gente pode seguir com tudo isso. Então, o Darwin tinha alguma razão, a gente agora o que é tenso, a gente, né, se adaptar a este novo universo. Então, o darwinismo digital
ele avalia a evolução da sociedade, das tecnologias, né, e seus impactos do comportamento, hábitos e atitudes das pessoas. Né? Bom, para a gente investigar um pouquinho o mundo, todo mundo sabe e percebe que ele já não é mais o mesmo. Que tem algo que está tirando tudo isso da acomodação numa velocidade absurda, todo mundo percebe isso. Né? Isso faz com que a gente esteja testado o tempo inteiro na nossa capacidade de criar valor. O que está acontecendo tira da gente a sustentabilidade de se criar valor, porque tudo está mudando o tempo inteiro. Qual é a questão tensa, então? É de que maneira eu posso criar valor quando tudo muda o tempo inteiro. A gente viveu épocas onde nada acontecia. Nada acontecia, passamos séculos e séculos e séculos quando nada acontecia. Tem um algoritmo da Singularity que a gente sempre investiga, a gente passou 150 mil anos onde nada acontecia. Né? Uma escala de tempo muito lenta, poucas inovações, pouco desenvolvimento tecnológico e também o progresso humano baixo. A gente vive épocas em que isso explodiu. Então, que o mundo está mudando, todo mundo percebe esse tipo de coisa, né? O que está assustando até a gente que trabalha com isso é a velocidade com que isso está acontecendo. Essa velocidade estonteante que faz com que a gente fique imobilizado, e isso está acontecendo do lado de fora, enquanto do lado de dentro a gente está perdido com as brigas corporativas. De vez um estudo recente que mostra que a grande maioria das empresas tem 67%, 68% das pessoas dentro de uma empresa voltadas para controlar o negócio. E somente o resto para poder pensar alguma coisa para fora. Quando tudo está mudando o tempo inteiro, eu não entendo por que as empresas com esse índice de trabalho repetitivo consiga se colocar em pé, porque se fala assim, hoje você tem tecnologia para tudo isso. Inteligência artificial, sistema de conexão em nuvem, sistema de computação em nuvem, né, padrões preditivos, tudo que você pode ter de tecnologia, mas não o que a gente faz? Bota a gente para fazer tarefa de máquina. Aí o que acontece? Cara, isso explode um dia. Né? Tem gente que adora fazer isso, né? Que a gente chama das bromélias corporativas. Já conhece alguém? Conhece? Não precisa me dar o nome, a foto basta. Né? Todo mundo sabe, elas ficam ali fazendo cor. Né? Já viram isso? Ela fica fazendo cor. Gente, elas são invisíveis, elas passam décadas, não são demitidas, porque elas se mimetizam com o ambiente. Você não sabe mais o que se elas fazem parte de um ecossistema, né? Ou o que elas estão fazendo ali. Né? Essas pessoas que se deslocaram e que ficam trolando as empresas porque elas não contribuem de fato. Né? São pessoas que não têm nada por dentro, são pessoas que não conseguem se conectar com o mundo e que passam a vida inteira reclamando que a vida delas é um eterno fugir de boleto. Elas falam isso, falam assim, não vou ter mais emprego? Não, você vai ter trabalho. Mas não sei o que é isso. Mas como é que eu vou sobreviver? Eu tenho conta para pagar. Criatura, se você trabalha porque você tem conta para pagar, você tem um problema. Será que é impossível que não tenha nada que sobreviva a isso dentro da gente? Será que a gente não tem uma missão? Será que a gente não tem um propósito maior do que simplesmente trabalhar para pagar conta? Nasceu humano, mas por um mero acaso. Podia ter nascido um pé de brócolis, uma escarola, qualquer coisa assim. Humano não faz o menor sentido. Porque você fala assim, gente, eu não consigo entender. Me dá nos nervos gente assim. Né? Eu sou perseguido por boleto, eu tenho conta para pagar. Então morre. Né? Porque a única coisa que está fazendo é adiando, você não tem propósito nenhum, você não tem o que contribuir. Talvez é que a gente fala, sabe, Maurício, tem gente que a gente conhece que, aliás, não devia ser gente. Né? Porque talvez a única contribuição que elas possam dar numa vida inteira é talvez o dia que elas virem nitrogênio. Né? Aí a gente devolve para a Terra de novo, devolve para o planeta de novo, que ele sempre vai cobrar o preço ambiental de a gente ter tudo que a gente tirou devolvido a ele. Tirando a cretinice do papo, né? Mas eu falo isso para as pessoas também, elas ficam tão incomodadas, né? Que aí sim elas vão para o Rivotril. Né? Porque algumas até ficam muito difíceis, sabe? Assim, uma condição difícil, que fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? É para a gente pensar. Né? Bom, que a gente está numa batida exponencial, sem trégua, sem parada, sem ponto de chegada, exatamente isso. Não tem aquilo que a gente viu no ano 2000, do bug do milênio. Alguém lembra disso? As pessoas até hoje falam assim, não, sabe o que acontece? Isso aí é só uma moda, daqui a pouco passa. Essa ideia de que depois do Réveillon passa, a má notícia é que não passa. Tá bom? A gente consegue enxergar até 2090, 2095, não tem nada até lá que diga que a gente vai retroceder um único centímetro nessa jornada. Né? Quando eu olho inovação versus tempo, essa curva exponencial aparece barbaramente. Isso é de um super artigo mandatório que é From Bones to Smartphones, que vem lá do Paleolítico,
né? Onde a gente investiga as inovações. Gente, isso aqui é uma loucura, porque vocês não vão conseguir ver. A primeira janelinha ali, né, o primeiro ponto ali do gráfico, é 1 bilhão de anos. O que a gente tem na última janela, ali no intervalo? 6 anos. Eu adoraria que esse gráfico aqui fosse logarítmico, porque aí eu consigo ver muito melhor ele, né? Mas a curva exponencial está ali. Quando a gente olha população versus tecnologia, a curva exponencial aparece com uma potência muito maior. Ou seja, a gente tem que chegar à conclusão que nunca foi tão difícil a gente morrer. O que a gente fala e o que os algoritmos mostram? Se a gente continuar nesta batida aqui, nós teremos em menos de 40 anos a condição de viver 500. Ser humano, né? Quer ver? Eu vou fazer a pergunta. Alguém quer viver 500 anos? Hã? Não? As pessoas falam assim, se eu tiver trabalho, né? Se eu tiver emprego, né? De novo, o boleto correndo atrás, né? É impressionante, parece filme de terror, Annabelle, né? Quer ver com uma faca assim, os boletos vêm correndo atrás da gente com a faca, né? Gente, isso é de verdade. Entre nós já está os que viverão 140 anos, a gente só está vendo isso acontecer numa escala turbo. E para você que é humano, né? Eu talvez já não seja mais, ou pelo menos a parte humana que sobrou de mim, eu também comemoro aniversário, né? E que você fica tão feliz que comemora aniversário, mas você tem que saber que será sempre um ano a menos. Não é? E a gente comemora. Só que aí o que acontece? Quando eu vivo 500 anos, o que acontece com a gente? O que acontece com o planeta? Não tem onde colocar esse povo todo. Não é isso? Porque a NASA está tão desesperada para buscar água em qualquer outro planeta. Você vai mudar de endereço? Vai. Você vai mudar de bairro? Claro que não. Você vai mudar de estado? Óbvio que não. Teu novo CEP será um novo planeta. Muito provavelmente Marte. Aliás, já tem uma iniciativa holandesa, né, convidando as pessoas para ir para Marte. Você gostaria de ir? Eles garantem que te entregam lá, mas não garantem que trazem você de volta. Eu fiz uma lista imensa de gente que eu gostaria que fosse, que nunca mais voltasse, eles não aceitaram, né? Você iria para uma colonização de Marte? Você sabe que isso está acontecendo? Que tem inscrição na internet para você poder se inscrever ou não sabe? Você iria? Hã? Tem gente que fala assim, se eu puder levar o gato, seja lá o que for o gato, né? Pode levar o gato, ela vai, né? Fica assim, estou cansado desse planeta, eu vou embora, eu vou para Marte, né? Mas isso aqui é uma verdade. O que está no meio disso? Biologia sintética, medicina digital, edição do genoma, edição do DNA, e a gente vai viver como a gente nunca viu, né? Quando a gente olha a base de tudo isso, eu tenho que falar da lei de Moore, onde a gente olha que a tecnologia dobra sobre ela mesma a cada 2 anos. O que acontece, imagina que loucura, eu pego tudo que é mais atual hoje, daqui 2 anos, ele é o dobro do que eu tenho hoje. Isso é uma loucura. Isso acontece preditivamente desde a década de 70, porque quem descobriu isso foi o Moore, claro, por isso que a lei é dele, e ele era presidente da Intel na época. No mesmo ano, inclusive, 72, que o presidente da IBM disse uma frase super incrível, IBM, né? Que hoje é uma super empresa, IBM, falou assim, falou isso numa entrevista, não vejo nenhum motivo pela qual as pessoas deveriam ter um computador em casa. É super, você olha hoje e fala assim, o cara delirou, né? Delirou. Enfim, quando a gente olha que essa escala exponencial da tecnologia também vem com muita potência, a gente tem que olhar que a gente vai ter aí tecnologias que a gente não reconhece muito perto da gente. Esse gráfico é impossível da gente visualizar para você, mas tem ali um anelzinho que mostra onde a gente está hoje, né? Hoje nós estamos brincando aí da capacidade instalada de flops, né? Que são processamentos por segundo. Já temos a primeira máquina que tem 200 petaflop de capacidade de processamento, que é exatamente 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Primeira tarefa dessa máquina, como o próprio Watson foi deslocado para isso, achar as equações de que por que e qual é o ponto da inflexão que faz alguém ter câncer. Por que a gente morre 500 anos? Porque todas as tecnologias estão voltadas hoje para mitigar as 3 doenças que mais matam: câncer, Alzheimer e Parkinson. Você imagina quando a gente eliminar tudo isso, por que a gente não morre? É fácil da gente entender. Mas o custo que tudo isso representa está caindo vertiginosamente ano a ano, né? E a gente vai ter aí um processo de popularização extremamente rápida disso tudo. Quando a gente ainda não tem internet de boa qualidade, cobrindo áreas remotas, a gente pode dizer que a gente tem uma tarefa a cumprir. Mas quando a gente conseguir fazer com que o Google, o Facebook ou qualquer outra empresa que já está trabalhando para fazer cobertura
4.5, trabalhando na estrutura da internet 5G, talvez a gente tenha aí uma conexão muito diferente. Imagina o planeta inteiro conectado, o que vai ser no salto social que a gente dá, né? Além de tudo, a gente tem uma enorme aceleração de conexão social que também é exponencial. A partir dos anos 90, as pessoas começaram a ter internet, elas descobriram a internet 2.0, que era a internet relacional, e a partir daí o mundo mudou como a gente nunca viu. Mas deu também às pessoas o protagonismo que elas nunca tiveram. As pessoas são protagonistas porque, em 1990, pela era da convergência digital, elas tomam as mídias para que elas se pronunciem. A partir daí, a gente viu uma série de mudanças, inclusive do próprio conceito de consumo, que o conceito de consumo era uma atitude, né, era um ato completamente individual, e o ato de consumo passou a ser um ato coletivo. Isso aconteceu justamente por causa do autoprotagonismo, né? A obrigação que a gente tem nesse mundo, que é uma balbúrdia, que toca a sustentabilidade, é justamente o compromisso de conectar a sociedade toda. A gente está, a duras penas, caindo naquilo que a gente sempre falou no conceito da sustentabilidade, que a gente de verdade não trabalha tão somente para o acionista. A gente trabalha para a sociedade como um todo. Porque o que acontece? A sociedade hoje, ela tem poder na mão, e você sabe que a ética de Black Mirror, que já é a nossa vida, cai sobre as empresas como verdadeiros hecatombes. Por quê? Porque pessoas independentes, com poder de reclamação na mão e com tecnologia na mão, carbonizam o seu filme em 0.02 nada segundos. Não é isso? Porque eu tenho poder na mão. O que acontece, as empresas não estão preparadas para receber essa carga. O que acontece, os nossos públicos de interesse são completamente conectados hoje de uma maneira completamente diferente. Por quê? O conceito de multi-stakeholder deixa de ser uma coisa singular para ser um processo coletivo. Hoje nós temos todos os nossos públicos de interesse. Eles são completamente conectados, hiperconectados, eles são ultra demandantes e completamente independentes. O que eles trazem para a gente? Ambiente de crise constante. O que acontece é que as empresas têm uma falha muito grande aqui no meio. Elas conseguem dizer, com uma quantidade irritante de dados, tudo aquilo que elas fazem. Mas elas não conseguem em nenhum momento dizer o que elas significam. Uma ideia de propósito frágil faz com que a gente não consiga se defender. O que é um propósito? É uma master idea. É o eixo, é o ethos daquilo que você faz. E a gente não consegue ter empresas, elas continuam dizendo o que elas fazem. A gente visita muita empresa, ouve isso de presidente de empresa, né? Você fala assim, me conta o que você significa. Eles começam a mostrar como é o organograma, quem faz o quê. Não perguntei nada disso. Eu estou perguntando propósito. Propósito vem antes da missão. Propósito está na base. Então, como é que eu quero me comunicar me conectar à sociedade se eu não consigo nem declarar propósito? Porque isso é uma coisa muito ruim, né? Então, aquilo que a gente faz já não basta muito. Eu tenho que explicar por que eu faço aquilo que eu faço, né? Quando a gente olha a curva da singularidade, que é a curva da morte, como a gente chama, né? A gente tem um dado ali, quem controla isso aqui é o Ray Kurzweil, que é o futurista-chefe do Google, e ele aponta o ano de 2045 como o ano da morte, vamos chamar assim. Por quê? Exatamente nesse ano, se nada mudar, ele acha que isso aqui se encurta para 38, a gente vai lidar com uma coisa muito esquisita. É quando toda a plataforma de inteligência artificial no mundo inteiro equivaler à mesma quantidade de pensamento de todos os cérebros humanos neste ano. Aquele ponto de inflexão que o Stephen Hawking chamava a atenção, de que a gente poderá ter máquinas mandando na gente, é uma questão tensa. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu com a Microsoft, para a gente ficar com os cabelos em pé, e eu nem tenho o cabelo para ficar com eles mais em pé, né? De tão tenso que é esse lance. Então, muitos anéis de governança para criar, né? A gente tem até uma das profissões do futuro, apontada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que fala que a 10ª profissão mais requerida do mundo será psicólogo de robôs. A gente sabe que eles enlouquecem em algum momento. Todo mundo acompanhou os robôs do Facebook, agora há muito pouco tempo, ano passado? Vocês acompanharam o que aconteceu com eles? Não? Eles enlouqueceram, criaram uma linguagem não humana e começaram a conversar entre eles. Se eu te falar que isso eu morro de medo disso aqui, eu vou dar vassourada até sair correndo para não ver mais, porque isso me dá medo de verdade, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Então, o que acontece? Quando eu falo do mindset digital, eu submeto você a um ambiente para você criar o futuro.
O que acontece é que o nosso cérebro ele é completamente linear. O nosso pensamento é exponencial, mas o cérebro é linear. O que acontece quando você submete a você pensar numa escala exponencial, o máximo que você consegue dar é uma escala incremental. Aí o que acontece? Aquela zona vermelha que está apontada ali, que é o fator surpresa, você leva um mega susto no meio do caminho, que você fala assim, ué, não podia esperar isso aqui, é muito mais além do que eu imaginei. É esse o susto que a gente leva. Então, quando o teu cérebro é linear e eu estou lidando com tecnologias exponenciais, eu tenho uma diferença entre um e outro. A gente está posicionado só no joelho da curva, a gente nem viu tudo que vem e eu tenho até medo de ver o que vem, né? Esse intervalo aqui, ele é chamado de estresse disruptivo, que a gente olha como uma super oportunidade. Tem gente que se mata quando olha isso, né? Olha tudo isso aqui, fala assim, eu não consigo ver isso aqui, abandona. Vai para o interior, vai criar galinha, abre fábrica de bolo da avó. Já viram isso? Que é a maneira que as pessoas têm de dar fuga nisso, para voltar a ser humano antes deles, né, se voltarem para esse universo. Bom, quando a gente olha então progresso humano, que é isso que a sustentabilidade cuida, versus o tempo, o que está acontecendo? Aquela curvinha verde ali, que está quase desaparecida ali, dá para ver a curvinha verde ali? Um Szinho? O que acontece? O progresso humano está ficando cada vez mais de pé, cada vez mais turbo, em tempos cada vez menores. Está falando hoje cedo para a Johanna, que tem um monte de autores trabalhando nessa ideia aqui, né, fundamentalmente na Alemanha, de que a gente já pode estar vivendo efeitos de buracos negros. Né? Porque o encolhimento do tempo pode ser que ele fique negativo em algum momento. Né? E aí, ideias de buracos negros, o que significa? A gente vai passar por um monte de tensão, a gente não sabe o que é viver tempo negativo. Né? Pode ser que a gente nem esteja aqui mais. Bu. Né? Mega bu, né, bu? Porque tu fala assim, o que é trabalhar com tempo negativo? Eu não consigo entender o que é isso. Então, também estamos passando por isso. A Indira Gandhi, super, adoro de paixão, ela tinha uma frase que eu adoro, né? Ela fala assim, ó, o poder de fazer perguntas é a base de todo o progresso humano. O que acontece é que você está preparado só para dar respostas, mas a gente não sabe fazer as perguntas. Onde estão as perguntas? Então, se ela falava isso, e eu de verdade acredito nisso que ela fala, que eu acho o máximo, eu tenho que fazer muitas perguntas muito corretas. A base que a gente usa normalmente do Action Learning, que a gente ouve muito falar dos cursos e tudo mais, né? O que é isso? É a gente aprender a fazer as conversas cruciais que não têm respostas óbvias. Tudo bem? Então, temos que nos mover a fazer perguntas, não querer se meter a dar respostas. Porque como o Ray falava, né? O Jay Summit, a gente tem que ter capacidade de pensar numa escala turbo, então eu preciso aprender a fazer perguntas. O Harari fala uma coisa absolutamente incrível. Deu para fotografar? Deu? Deu? Ok, senão eu volto lá. O Harari, o que ele fala? Todo mundo já leu Homo Sapiens e Homo Deus? Oh, meu Deus. Obrigatório, tá bom? Então, hashtag fica a dica para você, Homo Sapiens o primeiro, Homo Deus o segundo, está saindo o terceiro. Ele fala um troço que é de verdade, ele fala assim, que o significado da vida, né, sempre foi uma história ficcional criada por humanos. O dinheiro é uma ficção, a democracia é uma ficção, a ideia de Estado é uma ficção. É isso? Quando a gente sabe que tudo aquilo que você viu num filme acontecerá na minha vida, é porque a gente já viu isso. Quer uma prova disso? Querem? Estão em choque, todo mundo não tem nem coragem de falar mais. Tem choque, total, assim, choque. Por isso o Rivotril lá fora. Quem acompanhava a saga do Coiote e do Bip Bip? Ó, sem esconder a idade. Gente, o Coiote era uma coisa doida, ele sempre quis comprar no Amazon. Alguma dúvida? Por quê? Lembra do desenho? Aonde ele aparecia? No meio do nada. Ele saía atrás de uma pedra com um telefone aqui, lembra? E ele falava um monte de coisa. Sabe o que ele pedia para uma empresa chamada Acme? Lembra disso? Lembra como esquecer, né? Você sabe que a Acme existe? Você pode entrar na Acme e pedir o catálogo de todas aquelas traquitanas que o Coiote comprava, que existe até hoje, é Reduto de Nerd. Eu compro porque eu sou nerd, né? Eu adoro ter tudo do Coiote. Aí o que acontece? De repente, em 2.0, nada, bolinha segundo, puf, cai uma caixa na frente deles com tudo aquilo que ele pediu. A gente sempre quis comprar em algum lugar e receber em casa. Sempre tivemos isso. Você pega 1958, o filme dos Jetsons, que todo mundo ficava alucinado com a Rose, que era aquela empregada de aventalzinho de lata. Lembra? Que a gente fala assim, gente, vou me livrar do trabalho da cozinha, né? As caras das pessoas ficam assim, não vou ter que lavar a louça nunca mais, né? Mas o que me chama muito a atenção ali nem é a Rose,
A filha dos Jetsons vivia sempre vendo televisão de tela plana, no conceito de Smart TV, porque a televisão tem uma anteninha assim com 2 bolinhas em cima, com rack de teto. E a gente fala que a gente cria tudo novo. Dick Tracy, para quem é mais velhinho que nem eu, 1942, todo mundo sabe quem é Dick Tracy? Era um super investigador, né, um cara da polícia, Nova York. É incrível. Um gibi original do Dick Tracy hoje custa $15 mil, que mostra esse reloginho. A gente de vez em quando vai para os leilões se bater de tapa para conseguir um, né? Custam fortunas. Por quê? Esse original desse HQ, que é uma história em quadrinho, mostra ele com um reloginho exatamente igualzinho o reloginho aí da Apple. A gente não sabia muito bem o que era internet, mas todo mundo já sabia que a gente queria. Por quê? Ele tinha um raiozinho, sabe, assim que saía daquele intercomunicador, um reloginho. Hoje a gente tem ele, acho o máximo. A primeira vez que isso apareceu, 1942. 2 filmes que a gente não viu, que estamos prestes a ver. Mulher Maravilha voando no avião transparente. Todo mundo andaria num avião todo transparente, com nem uma caneta? Medo, né? E Frankenstein. A ideia de que eu posso ter uma cabeça diferente num corpo diferente está em vias de acontecer. Viajar em avião de grafeno, a Inglaterra está desenvolvendo. Muito provavelmente a fuselagem de um avião não vai ser mais de aço, vai ser de grafeno. Grafeno é um material supernovo que tem um átomo de espessura, 100 vezes mais resistente que o aço. O MIT calculou, pegada de carbono que ele tira do ar, 25% da pegada de carbono em escala global sai do ar pela simples troca de material entre o aço e o grafeno. Tudo bem? Materiais supernovos. Então, por que a gente está se movendo a isso? A gente vai ver muito mais filmes acontecerem. Quando a gente fala da Revolução 4.0, e aí a gente tem que chamar a atenção disso, vai lá no Amazon, compra o livrinho do Schwab. Quem declarou isso foi o Fórum Econômico Mundial, absolutamente mandatório. Ele fala o seguinte, que a 4ª Revolução Industrial vai afetar em muito a experiência, a essência da experiência humana. Por que ele fala isso? Porque a gente tem algumas coisas aqui, né, que já temos caracterizado a fusão definitiva do mundo físico, do digital e do biológico, que passa a ser uma instância única. O que o Harari fala? Ele fala que o seu corpo é feito de tecidos biológicos. Tecidos biológicos são tecidos computacionais como qualquer outro. Usaremos todos. Você está preparado para usar agora o lado biológico, quando a gente nem chegou a juntar o físico com o digital? Você está preparado para colocar o biológico nisso? Você sabe o que os bancos estão trabalhando já como ambiente de segurança, empresas de transporte de valores estão trabalhando como segurança? O teu padrão de metabolismo, ele é um algoritmo. Só você tem ele. Ele será usado, inclusive, para ser token de transações. Tudo bem para você? Bu. Mega bu, né? Fala assim. Bom, o que tem no meio disso? Eu já falei. Biologia sintética, medicina digital, edição do DNA e genoma, né? Que a gente, simplesmente as empresas hoje que trabalham no segmento fármaco estão desesperadas, porque em 50 anos não tem o menor motivo pela qual venha tomar remédio. Hospitais em pânico, porque eles vão deixar de existir. Se eu posso alterar o seu genoma para você não ter mais doença de base, se eu posso interferir no embrião que acabou de se formar para limpar e para fazer edição de DNA, para que você não tenha doenças genéticas, você pode me explicar por que você vai para um hospital ou eventualmente por que você gostaria de tomar um remédio? Desde que não seja o Rivotril, todos os outros podem sumir, né? Então faz mais ou menor sentido. Então você fala assim, modelos inteiros de negócios vão pro vinagre da noite para o dia. Está todo mundo muito nervoso com esse tipo de coisa. Então o que o Schwab, que é o autor, fala? Que a gente está a bordo de uma revolução tecnológica que transformará, né, fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, e em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano já tenha experimentado até então. O que está embutido nisso? A ideia de que não temos mais precedentes históricos. Mas o humano, ele tem pegada de legado, né? É impressionante como o ser humano adora um currículo, né? Todo mundo está no LinkedIn? Pode falar. Então, metade do que está lá mentem, né? A outra metade se acha o máximo, porque se sentem faraós, né? E aí, tem gente que ainda me pergunta assim, Piaz, deixa uma recomendação de mim. Eu falei, não vou deixar recomendação de nada. Tudo que você fez no passado não serve para te ressignificar para o futuro. Começa uma história nova, não dá força para currículo. Aliás, a gente acabou de ver essa semana, né, a Apple e o Google já
assumindo publicamente para o mundo inteiro que passam a contratar pessoas para as suas estruturas onde não há qualquer necessidade das pessoas apresentarem diplomas de qualquer tipo. Alguma coisa muito esquisita está acontecendo. O que está acontecendo? O mundo competitivo que olhava pessoas que tinham mais papel com carimbo, que a gente chama de diploma às vezes na academia, né? Chegavam com uma pilha de papel com carimbo. Hoje isso não quer dizer absolutamente nada. O que acontece é a chegada dos autodidatas, que têm paixão no centro, que estudam sozinho e que são verdadeiros demônios naquilo que fazem, chegam com muita potência a gente. O que o presidente do Twitter fala, que eu gosto muito, ele fala assim, ó, vai contratar? Contrata gente verdadeiramente apaixonada. É a única coisa que a gente não consegue ensinar para ninguém. Não é isso? Mas a gente não sabe onde estão esses caras, né? Eles estão perdidos nos hackathons. Então, quando a gente olha essa dinâmica competitiva, a escalada de mudança é uma bomba de nêutrons que explode no pé da gente. O que a gente tem? A amplitude, a profundidade, a velocidade exponencial, 3 coisas que o nosso cérebro não identifica com muita facilidade e que faz com que a gente fique um pouco atrás, né? Nessa ideia de um mundo VUCA, comparando o velho mundo, VUCA é de volátil, ubíquo, complexo e ambíguo, como a gente nunca viu, né? A gente tinha aqui toda a certeza do mundo, que onde eu tinha estabilidade, eu já só tenho volatilidade, né? Quando eu tinha certeza, eu tenho incerteza. Onde eu tinha simplicidade, hoje a complexidade é instalada. Onde eu tinha muita clareza, hoje eu lido com a ambiguidade. Então isso quer dizer que aquele mundo do conforto morreu em prol do mundo do desconforto. Coisa que o humano não gosta de trabalhar. Tem um estudo do Al Ries que fala que o nosso cérebro ele é absolutamente antagônico à ideia de ansiedade que essas coisas que não tem, né, sabe, correlação direta, transmite para a gente. Nosso cérebro nos trai o tempo inteiro. Que o mundo está mudando, que a gente já sabe, a gente tem algumas coisas que já estão acontecendo. Ou seja, uma volatilidade muito aguda em tudo, a alta exponencialidade, como a gente já viu, já podemos falar sobre isso. Nós vivemos hoje uma época em que eu não posso pensar em massificação de nada, nossa época é desmassificada em tudo, o que eu tenho que fazer é customização em massa, é diferente, que é infinitamente mais difícil, e eu tenho que, além de tudo, me compor com os dados que as gerações de relacionamento geram. Né? Tudo é desmaterializado porque a gente deixa de ser um monolito, né, civil, de uma construção civil, para a gente poder ir para a internet. Então a desmaterialização ela é infinitamente mais barata, né? O mundo da internet é infinitamente mais barato que o mundo físico. A gente tem um troço maluco aqui que é a desintermediação tecnológica. A tecnologia tira intermediários. Professor é intermediário? O que acontece com ele? Ele some. Advogado é intermediário? Claro que é. O que acontece com ele? Ele some. Recepcionista, todas aquelas categorias de base que a gente tem, que faz relacionamento intermediário, tudo isso some. Tem algum intermediário aqui ainda? Essa risada é de pânico. Né? Enfim, temos a desmonetização, porque hoje a gente pode ter o planeta aos pés da gente. Nunca foi tão barato e quase nada a gente fazer curso em Harvard, né? Curso no MIT de graça. Gente, a gente só precisa de internet. Antes eu precisava passar 6 meses nos Estados Unidos. Hoje está muito disponível para todo mundo, né? Então a gente vai ter que aí pensar em que nível de obsolescência a gente vai ter que também nos voltar, né? Bom, como a velocidade de mudança é uma coisa tensa, a gente já falou, ela tem 3 características. Ela é estonteante, ela traz para a gente uma volatilidade como a gente nunca viu. Faltam 25? 2 minutos? Obrigado, 20. Eu vou fazer 40 a mais. Ela é altamente volátil e ela é ressignificante. O que acontece é que a gente tem, além de tudo, que trabalhar com significados novos. E que isso também é uma coisa, é uma doideira quando a gente tem que olhar isso. A questão do tempo, ela é uma questão tensa aqui, né? Como é que fica o tempo nisso tudo? Porque a gente falou de progresso humano, agora tem que falar de tempo, né? Eu me recorro ao Morin, né, que eu adoro, Edgar Morin, que ele fala o seguinte, que o universo, o antigo universo, ele controlava e ele destilava o tempo. A gente tinha tempo para tudo. Hoje, o universo é levado pelo tempo. Você vai ter que reagir numa escala de tempo muito, muito, muito aguda, né? Isso a gente chama de lapso do tempo, que é essa ideia que a gente tem, que a gente acorda de manhã na segunda-feira com a ideia de que a gente está devendo absolutamente tudo. Acontece com você? Acontece? Não é só comigo, então? Você fala, gente, dá pânico quando chega domingo à noite, né? O povo fala que é o toque do Fantástico, né?
Não, para mim é segunda-feira, quando toca, eu falo assim, segunda-feira acabou. Hoje aqui no intervalo, né, entre a parte da manhã e a parte da tarde, alguém me pediu uma data para fazer uma palestra, porque eu disse, gente, sabe o que aconteceu? Eu estou lotado de agenda até março. Porque eu falo assim, eu não vou ter tempo nem para dizer bom dia para ninguém, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? Mas eu vou fazer, porque eu gosto do que eu faço, então eu vou fazer, né? Então, o que ele fala, né? Que o pensamento humano não pode ser reduzido a um mecanismo de relógio, porque ele é um sistema fechado que não realiza a troca de energias com o mundo externo e ainda é regido por regras muito simples. O que você pensa na empresa? A minha empresa é um relógio. A gente ouve isso de presidente da empresa. Minha empresa é um reloginho. Então, assim, isso pode ser tudo de bom para você, mas é péssimo nesse novo ambiente, porque você perde tudo que acontece do lado de fora, porque você está plantado dentro do seu umbigo, perdeu tudo que está acontecendo fora, você olha muito para dentro, as empresas são muito entrópicas, elas não conseguem olhar para fora do jeito que deveriam. Então, quando a gente está passando aqui uma época onde a gente fala do lapso do tempo, e o lapso do tempo ele vem da hipermodernidade. O que é isso? A gente vai ter várias mudanças profundas e muito rápidas nas mesmas gerações. Coisas que a gente não tinha até 25 anos atrás, 30 anos atrás, as inovações eram muito lentas, né? Para o humano isso é fatal, porque a gente está lidando com um vaso comunicante, onde a gente tem, né, uma escala de reação do ser humano, que a gente está vendo isso acontecer, tem muito estudo nessa área, né? É vaso comunicante. Quando você tem o lapso do tempo para os humanos versus tecnologia, a gente vai encontrar um grande volume de gente que se suicida, síndrome de burnout. O Brasil é um dos países que mais tem abertura de clínica para tratamento de burnout. Já temos os primeiros casos de burnout. Todo mundo sabe o que é burnout? Burnout é um estado de ansiedade muito avançado, né? Chega a dar catatonia. Já temos casos de catatonia no Brasil, né? Gente que perde completamente a conexão, né? Gente que acaba indo para os remédios, vão para a droga, vão para o álcool. É um negócio impressionante que está acontecendo com as pessoas, né? Eu estava falando para a Johanna, ou talvez para alguém que eu já não me recordo mais, o ano passado eu perdi 6 amigos que se mataram. E se você não conhece alguém que se matou, você conhece alguém que se matou. Não é isso? É impressionante como está chegando muito perto da gente esse tipo de coisa, né? E a gente começa a ver também suicídio de crianças de 13 anos dentro das escolas. Alguma coisa muito esquisita está acontecendo com isso, né? Bom, por que acontece isso? Porque a gente tem um roubo dos significados. O Bauman fala uma coisa muito legal, que chama a atenção, de que a gente vive tempos líquidos, onde nada é feito para durar. Se você ainda tem uma pegada de fazer coisas para lembrar daqui 50 anos, não é mais o que a gente tem que fazer. Os tempos são absolutamente líquidos, eles já nascem com, né, tempo para acabar. Isso é a ideia no marketing, de produto não pronto. E a gente sabe quantos produtos não estão prontos pelo volume de atualização que você faz no iOS, né? Ou que você faz no teu celular. Toda hora você está, né, sendo requerido para fazer uma atualização, não é isso? Você está fazendo atualização porque os produtos não estão prontos o suficiente. Eles vão ficando prontos ao longo de um processo. Então o Gerd fala uma coisa muito legal, que as tecnologias são exponenciais, mas o humano não, né? Por quê? Porque o humano ele consome inovações constantes, mudando comportamento, hábitos e atitudes, então ele ressignifica tudo no seu entorno. Mas a tecnologia tem uma característica muito incrível, né? Porque isso aqui é conteúdo do Larry Downes, ele fala que o ambiente social, político e econômico só cresce numa escala incremental muito baixa, numa escala exponencial muito baixa. A tecnologia, como a gente vê nesse gráfico, explode sobre tudo isso. O que a gente fala? Que a tecnologia alterará de forma definitiva os ambientes social, político e econômico. Quando a gente fala de sustentabilidade empresarial, para a gente fazer o link aqui, a gente tem o crescimento econômico, a gente tem gestão ambiental e tem o progresso social, o tripé da sustentabilidade, onde a gente tem aqui em cima, né, no crescimento econômico, inovação, eficiência e capital, né, todos os itens estão lá, crescimento, retornos total acionista. Aqui a gente tem ar e terra limpa, né, redução de emissões, desperdício zero. No progresso social, a gente tem a diversidade, direitos humanos, a gente tem as comunidades, relações, né, de trabalho, e a gente tem as 3 fronteiras que estão aqui, né, que a gente não conhece tanto, uma delas, que é esta que eu vou apontar ali, o laser, vou apontar aqui primeiro, né, que é a relação da ecoeficiência. É a menos conhecida, porque o socioambiental, de um lado, ele é muito conhecido, né, e o outro também é muito conhecido. Então, a ecoeficiência fica devendo um pouquinho. O que é importante hoje a gente observar? Que diversidade está no topo, e isso aqui que a gente está fazendo é um exercício de diversidade.
A gente tem que trazer a ética empresarial, porque a gente vive uma era de transparência absoluta, área e terra limpos com redução de emissões, e a gente tem do outro lado, né, ali na ecoeficiência, tudo aquilo que era considerado como produto, hoje a gente tem que ter uma prestação de serviço ambiental. O que acontece lá em cima no drive econômico é que inovação mexe diretamente com o drive econômico. Como a gente precisa ter lucro para a gente poder fazer mudanças que a gente precisa, porque o que subsidia a inovação é o lucro, e tem muita gente que acha que o lucro é uma coisa suja ainda, né? Para as empresas, tem muita gente que fala isso. Aí é uma empresa muito lucrativa. Mas quem subsidia a inovação é o lucro das empresas, né? Então, inovações em escala muito acelerada é tudo que a gente vai ter, eu preciso pensar de maneira diferente. Quando a gente fala que uma empresa disruptora digital, ela busca escalar plataformas para obter retornos muito acelerados de escala, isso equivale a dizer também que elas usam inovações de forma exponencial e, ao mesmo tempo, torna tudo aquilo que ela fez até então num ciclo da própria obsolescência. É esquisito a gente falar isso, porque trabalhar com transformação digital é eu matar um pouquinho de mim que não faz mais sentido. A gente não sabe fazer isso. Porque quando a gente tem que repensar, a gente tem que requalificar, a gente tem que reproduzir novos modelos, a gente tem que, né, trabalhar numa escala de retrofit, a gente não consegue sair. Por quê? Eu vou ter que matar parte de mim que foi muito substancial para mim, a gente não está treinado para isso. Porque ser humano tem pegada de legado como a gente nunca viu. Como o ser humano adora legado. Por isso que ele detesta o Snapchat. Tem alguém lá no Snapchat? A gente não aguenta, sabe por quê? Não tem histórico. Tudo que é líquido, você posta e foi, posta e foi. Aí você fala assim, nossa, não tem nada na minha rede. Não, teve tudo que você já postou, já não serve mais, não precisa estar aqui, porque não tem histórico mais, né? Ele é só uma janela aberta para você ir jogando as coisas para fora. É uma rede social muito esquisita, né? Então, quando a transformação digital implica na criação dos negócios digitais, onde os limites entre o físico e o digital se fundem completamente, eu tenho que ter uma nova maneira. Porque a gente olha pelos algoritmos que em 20 anos, a gente não vai ter só mais uma nova geração, a gente vai ter uma nova civilização, porque em 20 anos tudo é absolutamente diferente do que você pode imaginar, né? A gente vai ter saltos tecnológicos enormes que trarão para a gente um progresso humano jamais visto, que é objeto de desejo da sustentabilidade by far. A gente trabalha pela sustentabilidade para ter progresso humano como a gente nunca viu. A gente vai ter isso através das tecnologias extremamente abundantes, né? O Ray, o que ele fala? Né? Que no século passado, os modelos de negócios industriais foram definidos pelo uso de máquinas para criar retornos crescentes de escala. Hoje, o que a gente usa? Modelos, né, de negócios digitais que usam efeitos de rede para criar retornos muito acelerados de escala, né? Então, o Ray coloca aqui o mapinha da morte. O mapinha da morte, que são os novos paradigmas de tudo aquilo que eu tenho que pensar, né? Primeiro quadrante ali, internet das coisas, internet para as coisas, internet das nanocoisas. Eu tenho capitalismo consciente, ou capitalismo digital, ou socialismo digital. A gente sabe que o capitalismo, enquanto modelo, ele está sucumbindo, né? Inteligência artificial, customização em massa, energias renováveis, novas plataformas e novos materiais. O que a gente tem ali? Coisas conectadas. Você imagina que a gente não dá 5 anos, é só chegar à internet 5G, o cordão do seu sapato vai estar conectado à internet, a sua cadeira, a sua caneta, o seu relógio, tudo no seu entorno conectado à internet. Você imagina que loucura que eu vou poder ter de dados coletados de absolutamente tudo o que você faz, né? Eu tenho ali veículos autônomos, né? Wearables, que é a internet de vestir, Insidables, que é a internet de mandar para dentro de você. O primeiro device de Insidable que a gente tem é o seu celular, ele vai deixar de existir na sua mão, ele vai para um chip para dentro do seu corpo, tudo bem? E você comanda pelo poder da mente, como se ele fosse uma assistente, como se ele fosse uma Alexa, uma Siri ou um Bixby, tudo bem? Você pensa assim, liga para minha mãe, e ele lá de dentro de você liga para sua mãe. Tudo bem para você? Hã? Como assim? Antes de ontem, eu estava num evento em São Paulo chamado High Design. Pela primeira vez a gente viu a internet das coisas chegar em paredes. Antes a gente ficava tão bravo, né, que o povo falava assim, o cara não dá bola para mim, parece que eu estou falando com as paredes. O problema é que agora você vai falar com as paredes. E sabe qual é o grande problema? Elas respondem para você.
Que você fala assim, parede de ar-condicionado, puf, liga o ar-condicionado. Paredes controlando todos os ambientes de entrada e saída por reconhecimento facial. 3 stepzinhos na parede, eu starto 5 minutos. Eu não vou cumprir. Brincadeira. Quando eu dou 3 stepzinhos na parede, o que acontece? Eu ativo um sistema de alarme para minha residência. E, além de tudo, eu converso com a parede, que não é uma coisa muito louca, né? Capitalismo consciente, fundamentalmente, o que tem aí dentro, né? É a fluxonomia 4D, as novas economias são completamente diferentes, economias circulares, economia do compartilhamento, porque a capacidade instalada no planeta está muito mais alta do que a sua utilização, é tempo de utilizar, não de criar novas plataformas, né? Inteligência artificial, sistemas cognitivos, os nanobots, os cobos, os nanobots, machine learning, né, máquinas que aprendem, e os algoritmos estão neste segmento. Customização em massa, fundamentalmente impressoras 3D, impressoras 4D, né? Os prosumers e a maker economy. A gente sabe que as pessoas vão querer fazer tudo sozinhas, sem a participação das empresas, como o carro elétrico, por exemplo, que vai ser vendido em supermercado, porque ele é extremamente barato, porque ele tem 95% menos peças móveis para serem montadas. Ele é o quê? É uma bateria sob rodas, tão somente. Vai chegar baratíssimo para todos nós, né? As energias renováveis, onde a gente tem o smart grid, o mini grid, smart homes, né, as casas inteligentes, cidades inteligentes, e a energia internet pela energia, que a gente passa a não ter mais o sistema de Wi-Fi, passa a ter o sistema de Li-Fi. Novas plataformas, o blockchain, as moedas digitais, os e-cash, os bitcoins da vida estão aí, realidade aumentada e realidade virtual, e por último os novos materiais, o grafeno, que já falamos um pouquinho dele aqui, o germaneno, o Q-carbon e a perovskita, cristais de perovskita, que todo mundo sabe absolutamente tudo sobre eles, correto? Não? Quer que eu conto? Bu é ótimo, né? Bu. Bu é ótimo. Agora estão se vingando de mim no Bu. Bom, o grafeno ele foi descoberto há não mais do que 4 anos, ele é um material absolutamente incrível, ele derrubou logo quando foi descoberto, por acaso, por 2 físicos suecos. Na realidade, o que ele é o grafeno? Ele é um layer do carbono, de blocos de carbono, que a gente não conhecia até então. Ele é um cristal, na realidade, ele é um cristal 2D, ele tem a espessura de um átomo, ele é plano, ele é flexível, ele é transparente, ele tem algumas capacidades absolutamente perturbadoras. Ele é 100 vezes mais resistente que o aço, ele transfere energia elétrica vezes 100 comparado ao cobre, 10 vezes internet modelo 4G americano. A NASA já descobriu que ele é um poderosíssimo propulsor de naves espaciais que voam sem combustível nenhum, porque o combustível passa a ser o quê? Grafeno na interface do vácuo com a luz do Sol. Ele é um poderosíssimo filtrante, né? Ele faz osmose reversa, de filtragem, de dessalinização de água do mar, 1000 vezes mais eficiente que o processo mais moderno que a gente tem hoje, que é o de Israel, que é brasileiro, né? E a gente vai ver que o grafeno é uma loucura, está chegando muito perto da vida da gente, né? E ele, além de tudo, cabe nele, por nanotecnologia, uma tela de 8K, então agora você vai poder ter uma televisão flexível que você enrola e enfia dentro do bolso, né? 8K da espessura de um átomo. Por que a gente vai fazer avião da espessura de um átomo? Você imagina, alguém gostaria de viajar aqui num troço tão frágil? Aparentemente, teoricamente não, né? O maluco fundiu o grafeno, chegou no Q-carbon. O que ele chegou? Na categoria de diamantes puríssimos, classe 5A. Que hoje custam fortunas, usado principalmente para brocas industriais, né? E a perovskita vem como o que? Ele é um cristal de perovskita. O que ele faz? Ele está sendo usado já em teste para baterias ultrafinas de longa duração, né, para carros elétricos. Ele é um material tão incrível na forma de captar a energia do sol que ele se auto-ilumina. Então, poderemos ter bateria para carro elétrico com duração de 8 meses, né, como a gente está vendo acontecer, pelo menos se isso se comprovar nas pesquisas, ainda tem muita pesquisa, né? Aqui estão todas as tecnologias que a gente olha, né, que para 50 anos, onde a gente olha algumas coisas aqui, como o ecossistema de dados, planeta inteligente. Então, já está dada a dica aqui para sustentabilidade, humano aumentado e a interação homem-máquina, né? No eixo cinza, ali na grade cinza, estão as tecnologias que são consideradas fantasmas, porque a gente ainda acha, é mais ou menos como se a gente estivesse na década de 20, olhando para aquilo tudo que a gente tem hoje. Lá você vai ter, assim, categoria de robôs, né? Modulares, que são autoconfiguráveis, coisas desse tipo. Captação de energia de feixe solar, você vai ter coisas assim que são completamente malucas para o dia a dia, né?
Para trazer para vocês alguns insumos, o que a gente tem aqui? Já do ano passado, isso já foi possível. A Universidade de Harvard colocou pela primeira vez um vídeo dentro do DNA de uma bactéria. O que acontece? Essa bactéria é uma Escherichia coli. Se você pensar que 0,02 gramas do seu DNA cabe 1 zettabyte de dados, sabe o que é isso? 1 milhão de terabytes cabe em 0,0, né? 2 gramas de DNA. Resolve o problema de storage de muita empresa, né? Mas aí o que acontece? Bom, a gente vai virar um pendrive do mesmo jeito, né? Porque a gente vai ter informação de todo tipo. Mas o que se descobriu? Que mal se colocou esse videozinho icônico dentro do DNA de uma bactéria, se descobriu que a gente tem, né, no DNA gravadores moleculares. O que acontece? Eu consigo acessar o vídeo através do DNA como se ele fosse um DVD player, e agora já tem uma comunidade gigantesca no mundo inteiro trabalhando, usando esses gravadores moleculares para filmar atividade molecular de células contaminadas com alguns tipos de cânceres, de Alzheimer e de Parkinson de novo. Você imagina que loucura quando eu conseguir agora filmar, como se fosse um Big Brother, a atividade celular de uma célula contaminada com câncer. É uma loucura o que acontece. Bom, a NASA esclarece que 40% da produtividade primária no planeta está comprometida. 45% é ponto de não retorno. O que é produtividade primária? Aquela graminha que cresce no chão, né? Que o gado de corte normalmente come, né? A gente precisa dar uma resposta via tecnologia para isso. Qual é a resposta? Tecnologia completamente dominada para a gente ter carne, frango, pato e peixe in vitro, que é a mesma coisa que a gente dizer que a gente vai comer uma picanha de um bicho que não existe. Megabu. Você tem noção do que é um salto social que isso dá? De você entender que grandes populações no planeta inteiro vão poder consumir proteína animal. E se a gente tem a questão dos estilos, que a gente não gosta de ver o animal morto, né? Para a gente poder comer, porque a inovação fez da gente um bando de obesos. Não é esse o problema, Maurício? Por quê? Porque a gente agora pega tudo que a gente corria atrás, né? No supermercado tudo morto, fatiado, não é isso? Porque se a gente tivesse que todo dia correr atrás do almoço, como era assim, a gente era assim uma caneta, né? A gente não gasta mais caloria, compra tudo pronto e as pessoas se espantam quando vê uma vaca viva, que fala: nossa, o que é isso? Uma vaca. É porque a gente não vê mais, ela tá tudo em fatia no supermercado, né? Então, esse é o lance, né? Quer dizer, está completamente dominado. Um hambúrguer hoje, feito exatamente como está lá, ele custa $600 mil para ser feito. Todo mundo que experimentou diz que, uau, tem gosto de carne mesmo, né? Que as pessoas têm uma barreira cultural, de falar assim, credo, isso aí deve ter gosto de corrimão de escada de rodoviária, né? Que a gente reage ponto de vista cultural, né? Tá pronto aí, em menos de 10 anos isso vai estar no supermercado, tendo um grande sponsor que é o McDonald's, que já pensa em trazer isso para suas lojas, com impressão de hambúrguer in loco, com estoque zero, desperdício zero de alimentos. Tudo bem? Você comeria um? Sim? As caras são ótimas. Eu vou embora, viu? Bom, o cérebro a partir do ano passado está conectado à internet como a gente nunca viu. O cérebro já está conectado à internet. E se as pessoas ainda falam que o WhatsApp destrói relacionamentos, imagina quando eu conseguir ler sua mente. E você ri de pânico. Né? Que vão saber tudo o que a gente fez? E, inclusive, tem autores que dizem que a gente, com o tempo, a gente está perdendo os caninos justamente porque a gente não precisa caçar mais. Muito eventualmente, a gente perderá a boca nos próximos milênios, porque eu vou me comunicar com você por ondas cerebrais. Tudo bem para você? Alô? Gente, vocês estão me dando medo, eu vou embora. Bom, vamos ver o próximo filme acontecer, que é o Valery Spiridonov, que ele doou seu corpo, ele tem ela. O corpo dele está completamente comprometido, mas a cabeça não. Ele passará pelo primeiro transplante total de cabeça, e isso foi feito com 40 cães, e foi sucesso nos 40. Se isso acontece, gente, é uma barreira absolutamente incrível que a gente suplanta. Fala assim, adeus academia, adeus cirurgia plástica, né? Cansei do meu corpo, vou no IML, escolho o outro. Né? E vou estar sempre... Gente, eu estou brincando aqui, mas de alguma maneira você imagina o que deve ser você acordar com um pé que não é o seu? Quem é essa pessoa física? É o dono da cabeça que comanda todo o resto? É o dono da digital? É problema ético que a gente não consegue imaginar. A gente vai ter aí cérebros, né, que estão sendo
criados com células, né, tronco, de autistas para poder estudar o autismo. Isso já é possível, tecnologia brasileira. A gente já tem os primeiros nanobots, né, autoprogramáveis, autônomos, que vão ser injetados dentro do seu corpo para eles localizarem tumores e destruir todos eles. Por que que a gente não morre? Adivinha. A gente tem navios elétricos autônomos já. O Brasil é campeão perante o mundo inteiro de salvamento de vida selvagem, fazendo transposição de bico de tucanos, de patas de garças, de tudo da vida selvagem, feita por impressora 3D, impressora 4D. Brasil está em primeiro lugar no planeta, para a gente não ficar falando que o Brasil é tudo de ruim, né? A gente tem comida impressa 3D, a próxima fronteira em menos de 10 anos na sua cozinha, né, onde a gente vai comer com embalagem e tudo. Você comeria comida impressa? Alô? Alô? Bu é ótimo, né? Bu, mega bu, bu. Comeria? Olha que bonitinho. Você come com copinho e tudo. Não precisa nem lavar a louça. Tratores agrícolas autônomos, trazendo pra gente um universo absurdo. Cirurgias robóticas. Você daria seu corpo para um robô te operar? Alô? Claro que daria. Você vai estar dormindo, você nem sabe quem te operou. O problema dessas salas aqui, isso aqui é uma sala de cirurgia do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Tem 7 salas de cirurgia da 20. É uma loucura, é usado para fazer transplante de fígado, com uma eficiência absurda, democratizado como a gente nunca viu. Todas as salas robóticas estão operando no SUS. E você acha que isso aqui é só para coisa rica? Claro que não. O problema de tudo isso é que essa tecnologia chega sobre nós com uma velocidade absurda. Então você vai falar assim, isso aqui é em qualquer lugar do planeta? Não, é aqui no Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ferrovias com trens autônomos, né? A gente vai poder fazer correção de embrião de humanos para prevenir transmissão de doenças genéticas. Portos autônomos, como a gente já tem em Xangai, uma parte dele completamente autônomo. Na Noruega está sendo testada uma plataforma modal, naval, para transporte de grãos completamente autônomo, carga, descarga e navegação. E esse navio é um navio respeitável para 1000 contêineres e ele tem dentro dele um módulo de autoconserto. Se o navio quebra no meio do caminho, ele se autoconserta. Ninguém trabalhando dentro dele, está em teste neste exato momento, né? Controle autônomo de lavouras, os drones trabalhando para mapear praga de plantação, para mapear floração do trigo, temperatura, cota geográfica. É uma loucura o que a gente tem de eficiência na área agrícola já com essa tecnologia. Grafeno, que a gente já falou, né? Caminhões autônomos, que já começam a chegar para a gente para transportar todo tipo de coisa. A Mercedes-Benz tem insistido neste modelo aqui, que olha que bonito. Ele não é 100% autônomo, porque tem um humano que fica vendo o tablet lá, falando no Facebook, enquanto o caminhão está andando sozinho, né? E temos aqui a expressão máxima do Bu, que é a Sofia, que é a primeira robô do mundo com cidadania. Vocês acompanharam isso? Hã? Sim? Ela vai estar no Brasil, em São Paulo, no final do ano, num evento de TI. Quem quiser conhecer o demônio, pode ir lá ver, né? Ela me dá medo de verdade, ela tem essa cara. E ela é muito pior quando põe peruca nela, né? Ela passou, quando ela recebeu cidadania árabe, na Arábia Saudita, ela foi entrevistada por uma série de jornalistas. E um jornalista da CNN chegou para ela e falou assim, Sofia, você agora vai estar entre os homens, todo mundo fala que existe uma fronteira de que as máquinas vão querer, em algum momento, comandar o homem. Isso é verdade? Sabe o que ela respondeu? Sabe? Ela respondeu assim, se vocês forem bonzinhos com a gente vai ser bonzinho com você. Isso me dá medo. Eu saio correndo, nem sei porquê, né? Outro jornalista perguntou para ela assim, nessa batida com os humanos, o que você tem a dizer, né? Qual é o seu grande desejo, né? No relacionamento com as pessoas? Ela respondeu isso, eu quero casar e ter filhos. Ela tá louca de verdade. Né? Então, para você ver que chega aqui e ela é plataforma de machine learning, onde não tem praticamente nada pré-gravado nela. Né? O Ray, o que ele fala? Que em 2040 você será capaz de fazer o upload do seu cérebro para qualquer computador, né? Capturando a personalidade completa de uma pessoa, sua memória, suas habilidades e sua história absolutamente toda. Pior do que isso, e vice-versa. Aí a gente começa a consumir Matrix de verdade, isso passa a ser verdade. Só uma loucura. Tá?
Bom, aqui está a figura do Summit, ele é um supercomputador que está nos ajudando a isto, né? Ele tem 200 petaflop de capacidade, como a gente falou, ele é uma maquininha respeitável para trabalhar em problemas muito complexos. Então, de alguma maneira, se eu tenho um ambiente muito complexo, eu já tenho um super parceiro para cálculo que botou o Watson no chinelo num tempo absolutamente curto. Absolutamente curto. Porque hoje, além de tudo, eu posso colocar modelos preditivos extremamente complexos para fazer em segundos, né? Então, quando a gente olha aqui que a sustentabilidade na era digital, ele lidava, né, com pouca tecnologia, e a nossa ideia era de uma escassez completa. Pela tecnologia, a gente passa a ter uma abundância completa de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Por que que a gente se volta muito mais para a eficiência da tecnologia? Porque a gente sabe que a tecnologia vai ser muito, né, superior à capacidade que a gente tem de recriar uma empresa. Eu tenho que usar a tecnologia como meu super aliado. Mas como eu falei no início, para a gente afunilar, para a gente fechar, eu falei para vocês que o foco de tudo isso é no ser humano, não nas tecnologias, porque elas são meio, né? Então, quando a gente fala naquela ideia, e eu uso sempre a figura do Dr. Spock, todo mundo conhece o Dr. Spock? Né? Eu falo às vezes Dr. Spock, o povo já faz assim, né? Passa um ano aprendendo para separar o dedo assim, né? Prosperidade, né? Por que eu uso o Dr. Spock? Todo filme ele falava a mesma coisa. Ele falava assim, sou meio alien, meio humano, eu só sobrevivo porque minha inteligência prevalece. O Dr. Spock era o único ser de filme de ficção que tinha as duas coisas que a gente considera hoje. Os algoritmos e os androritmos. O que acontece com isso? Não se meta numa capacidade de cálculo como o Summit, por exemplo. Isso não é para os humanos. A gente não terá essa capacidade. A gente, de alguma maneira, quis fazer tarefa repetitiva, porque isso trouxe para a gente um universo que fazia alguma coisa, né, algum sentido para a gente está empregado, mas fazendo tarefa repetitiva. As pessoas hoje me perguntam, os robôs vão tomar o meu lugar nos empregos? Vão. Se vocês fazem tarefa repetitiva, vão. E elas perguntam assim, mas o que eu faço para não ser pega por isso? Uma super dica, né? Não tente se parecer com um. O problema é que a gente gostou de se parecer com um robô até então. A gente vai ter todo o tempo do mundo, porque o paradoxo é esse, quando a gente tiver cada vez mais tecnologia aportada, seremos muito mais humanos como nunca fomos. Então, todas aquelas capacidades humanas dos androritmos, da compaixão, do amor, da ética, né, da liberdade de pensamento, tudo isso que são características humanas, até hoje não tem a menor condição das máquinas copiarem da gente. Então, qual é o movimento que a gente tem nas empresas? Deixa de controlar o negócio, dá na mão das máquinas para ela controlar o negócio. Hoje a gente sabe que os negócios serão gerados por dados reais, vindo das fontes reais, em infográficos na sua mão, no seu celular, e você controla a decisão que você quiser. Usa 100% da tua capacidade de funcionários para pensar para o futuro, não para fazer tarefa repetitiva para controlar negócio. Então, quando a gente fala que o nosso mundo ele é completamente voltado para os androritmos, para o ser humano, a gente atinge aquilo que a sustentabilidade sempre buscou, que é a gente ter a melhor qualidade de vida no planeta. A gente fala todo esse tipo de coisa porque a gente é absolutamente digital lovers, né? A gente adora uma tecnologia, adora criar esses ambientes onde o ser humano possa emergir. E eu quero me despedir de vocês, então, agradecendo a presença de vocês, apesar de toda a tecnologia, do jeito mais humano que eu conheço, que é desejar para vocês saúde e paz. Obrigado pela companhia. Tá? Vamos sentar aqui, Piada? Gente, é muito bu numa noite só, não é não? Um susto, é um susto atrás do outro. E todas essas informações que você nos trouxe, né, fazem parte aí do ponto de vista do Piazza. Mas todos nós aqui também podemos contribuir, porque cada ponto de vista é visto de um ponto. E a gente abre agora para uma conversa. O que essa fala, né, tão quente, tão calorosa e tão assustadora, às vezes, em determinados momentos, tão provocadora, né? Como é que essa fala movimenta o nosso pensamento? O que ela nos faz pensar? Né? Para onde ela nos leva na nossa vida? O que isso me faz pensar na minha vida aí cotidiana, nos nossos negócios? Enfim, quem é que quer começar essa conversa? Theo? Opa, bom, vamos lá. Doutor Piazza, parabéns aí. Apesar de tão assustadora, mas
Provavelmente terei pesadelos essa noite. Bem-vindo, bem-vindo ao sonhando, time. né? Join us. Mas, bom, eu sou da academia, né? Meu nome é Ertel, eu sou diretor de desenvolvimento institucional de uma instituição, um centro universitário aqui do estado chamado FAESA. E, por incrível que pareça, a área de educação começou também a se movimentar graças a esse processo todo, né? A figura que a gente tinha era ainda das antigas universidades europeias, que tinham um perfil, uma configuração de ensinar a aprender que até o início dos anos 2000 se configurava da mesma coisa. O professor na frente dando aula e os alunos sentados, e que hoje isso muda completamente. E uma grande discussão hoje na universidade é justamente isso, como é que as instituições de ensino vão sobreviver a esse mundo todo. E nessa sua fala, e partindo dessa análise dentro da instituição de ensino, há algumas questões que eu acho importantes serem colocadas, e é uma pergunta mesmo, e que está sendo discutido na universidade. Quando nós percebemos que está entrando na universidade uma geração que nasceu depois dos anos 2000, conhecida como a geração Z, mas que ao mesmo tempo você tem dentro dela uma geração que mal existiu, que agora foi ultrapassada pela Z, que são os millennials, e que chega lá até baby boomers hoje convivendo na sociedade, ou seja, você tem aí várias gerações, e muitas delas entrando na universidade. Com essa evolução toda, convidando as pessoas a serem disruptivas no ambiente que necessariamente ainda preconiza ser disruptivo, porque quem está chegando numa geração, mas quem está dando ou mediando está numa outra ideia. E a gente percebe que, até chegar nesse estado pleno de qualidade de vida, até pelas características mundiais de desigualdade que existem no mundo, haverá uma transição de uma nova era, como a gente viu no Paleolítico, até chegar... Então, as duas questões que eu coloco seriam as seguintes. Primeiro, qual o preço que a humanidade vai pagar nessa transição? Partindo do princípio que nós temos... Antigamente você tinha uma geração que começava e morria na mesma geração. Hoje você tem várias gerações convivendo. Como é que e desigualdades no mundo. Como é que a humanidade... que preço que a humanidade vai pagar? E segundo, qual o papel das universidades ou da academia, se é que elas irão existir também no futuro, porque já estão provavelmente com seus tempos de vida já definidos aí, que nem todas sobreviverão ao longo do tempo, com esse volume de informação e de conhecimento que tem por aí. Me perdoe, perdi seu nome. Ertel, Erdel. Não é por isso não, que eu fiquei prestando atenção na pergunta, acabei indo. Bom, é claro que eu estou no meio dessa discussão também, numa escala muito turbo, provocando todo mundo. O fato é que a gente faz tudo igual há mais de 100 anos. Esse é o grande problema, né? A gente tem, cada vez mais, o ambiente, ele é pangera. Como a gente tem chamado, existem inclusive os movimentos digitais do Pangera. Pela primeira vez também, dentro das organizações, a gente tem 4 gerações, né, trabalhando em conjunto. Há menos de 15 anos atrás, eram só 2 gerações, hoje a gente tem as 4. Que isso faz com que a gente tenha um nivelamento de idade, que também vão combinar. Se a gente vai viver 500 anos, ter 60, é nada, né? A gente é só uma criança que começou ontem. Hashtag só que não, né? Mas de alguma maneira tem muita contribuição. Então, o que a gente acha? Essa convivência harmônica, né? E essa convivência de ângulos de percepção diferente faz com que a gente tenha uma ideia de diversidade que é diferente. Diversidade nas empresas, tão simplesmente, elas fazem, na grande maioria, 4 coisas. Elas fazem cota de negro porque é lei, cota de deficientes porque é lei, jovem aprendiz porque tem incentivo fiscal, e algumas delas reconhecem, para efeito de benefício, relacionamentos homoafetivos. Diversidade hoje, lato sensu, não tem nada a ver com isso. Diversidade tem a ver com o ecossistema que você cria de gente que pensa de forma completamente diferente, porque para lidar num mundo VUCA, eu não posso ter unanimidade. Então, como Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra, absolutamente burra, quem pensa com a unanimidade não pensa, ela tão simplesmente concorda com o resto, a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente detesta, que é atrair o conflito. O conflito saudável leva a gente para um ambiente novo. Ninguém quer ter o conflito, porque a gente não sabe muito bem lidar com o conflito. Aí as pessoas falam assim, que coisa estranha, então eu tenho conflito, não vou poder mediar. Não, a gente não media conflito. Eu posso até perder na forma da minha visão, mas eu tenho que ter a maturidade suficiente para lutar como um grupo.
Né? Então, essa coisa das idades estão sendo muito bem equalizadas, e é incrível. Eu, como participo de muitos hackathons, vejo também assim, gente que chega muito jovem, muito jovem mesmo, né? Com uma capacidade de contribuição assustadora, que são verdadeiros demônios, essas criaturas que vão para hackathon brigar pelo risco. Porque eles vão para lá para discutir, para competir por uma solução. Ideia de risco total. Então, o que acontece? Na universidade, eu vejo isso também, porque eu também dou aula para pós-graduação e para MBAs. Nunca foi tão difícil fechar um grupo de MBA. O que está acontecendo é que na minha geração, eu sou baby boomer, tem o fato de que a gente teve cultura pós-guerra. Quem viveu o ciclo de escassez tenderá a devolver para os seus filhos o mundo da abundância que eles não tiveram. Então não deixaram a gente trabalhar antes da gente aprender tudo. O que acontece é que a gente foi submetido a um sistema que não faz o menor sentido, da gente ser um mega repositório de informações que a gente nunca vai usar na vida. Quando a gente olha o novo ambiente digital, ele tem uma outra pegada. A Universidade de Bristol trabalha numa vertente de que a educação inteira vai para uma plataforma de web-based learning. Games, vão para jogos. Porque os jogos pela internet são as únicas coisas que a gente tem que faz com que a gente tenha descargas sistêmicas de dopamina. Dopamina estimula as sinapses, então você tem um aprendizado muito rápido. É por isso que todo mundo que joga não sai do jogo, né? Porque ela te absorve. Outra coisa, esse modelo de assistir aula de um lado e do outro, a gente sempre fala, assistir aula é ato passivo coletivo, estudar é ato ativo individual. O que tem no meio disso? Paixão. A gente sabe que os alunos de MBA, o que fazem? Eles vão para um curso de MBA rezando o dia que eles vão ter o diploma na mão. O resto é decorrência. Então, assistindo aula é ato passivo coletivo. Então, quando você pega a gente hoje, que é autodidata, mas tem uma paixão no centro, esse cara é um demônio, porque ele vai aprender tudo o que ele puder imaginar, porque a informação não falta. Então, o preço que a gente vai pagar, e eu tenho defendido muito isso, eu sou mega fã da morte súbita. E isso vem do Buckminster Fuller. Ele fala isso. Para você criar um novo modelo, cria um novo modelo que torna o seu obsoleto e cola nele. Ele morre per si. O problema é que a gente ainda tem uma coisa, por isso que eu disse, né, até antes, a gente tem uma estrutura que é muito atrasada, que é o MEC. Enquanto a gente tiver um MEC nessa forma, a gente vai continuar atrasado mais de 3.500 anos. E eu posso dizer para você, o MEC anda atrás de mim com faca na mão. E eu estou pouco me importando com isso, porque a contribuição que eu tenho que dar é que a forma está mudando. E o risco desse preço que está sendo pago, sabe qual é? O volume de pessoas, pais, que querem educar seus próprios filhos, está crescendo exponencialmente. Em algum momento isso vai explodir. Informação não falta. Por que os meus pais não poderiam, né, eventualmente ter me educado? Informação não faltava, não é isso? E hoje a lei te obriga, com 4 anos, você tem que ter o teu filho na escola, senão bate alguém na sua porta e te leva preso. Não é isso? Então você fala assim, por que eu vou estudar alguma coisa que eu não vou usar nunca? Então, os novos conteúdos que a gente olha, dos autores que falam sobre jornada humana, justamente por causa da sustentabilidade, né? Olha, o que é a jornada humana hoje? O trabalhar, viver e aprender, esse triângulo é considerado uma instância única. Eu não preciso me vestir para trabalhar, que é uma coisa estúpida, concorda? Eu também não preciso me vestir para ir para a escola. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Eu vou aprender em drops de conhecimento, em escala de mosaico ou em jornadas de conhecimento, o conhecimento que eu preciso para agir naquele momento. Hoje a gente estava conversando, né, sobre essa coisa dos pais e esse modelo, né? E eu queria mostrar para vocês, porque hoje de manhã nós tivemos aqui uma conversa com crianças, na verdade adolescentes, pré-adolescentes, de escolas de 1º e 2º grau, falando também sobre sustentabilidade. E nós fizemos um vídeo que eu queria mostrar para vocês, só para a gente ter uma ideia assim, né, de como é que essa geração tem esse drive aí, como é que eles estão pensando. Rapidinho, só para a gente trazê-los para essa conversa também. Sustentabilidade, na minha visão, é o ato da gente cuidar do mundo para que as futuras gerações consigam usufruir do mesmo modo que a gente. Sustentabilidade
Para mim, sustentabilidade é uma forma de se viver de maneira que você não agrida muito o ambiente. É uma maneira mais ecológica de se viver. Sustentabilidade, para mim, é a prática de métodos que ajudem a gente no futuro das nossas gerações. Para mim, sustentabilidade é quando os fatores social, econômico e ecológico estão agindo em equilíbrio. O meu conceito de sustentabilidade mudou após a vinda para a Vale, porque eu descobri que ele é mutável. Cada pessoa tem seu objetivo e seus ideais com esse tema de sustentabilidade. Meu conceito de sustentabilidade de antes era uma coisa totalmente diferente, porque agora eu posso ver que sustentabilidade é uma forma nova de ver as coisas, uma forma totalmente diferente de pensar, de questionar, sem medo do que as pessoas vão pensar. Cara, após assistir um pouco da palestra, meu conceito de sustentabilidade mudou muito porque ele citou muitos outros conceitos de sustentabilidade e outros exemplos também, tipo, como eu só citava sobre reciclar e tal, ele cita sobre outros usos da água, do plástico. Essa palestra ela foi mais para dizer como que a gente vai alcançar esse objetivo, que hoje para nós isso é quase uma utopia. Que sustentabilidade é garantir a qualidade de vida do agora e do futuro, por diversos métodos e práticas que a gente pode ter, como o pensamento digital, que é uma prática que você pode dividir o digital, a tecnologia com o mundo, e a partir disso usando tecnologias para ajudar na sustentabilidade do mundo e das pessoas, garantindo um futuro muito melhor do que o de hoje. Muito legal, porque a gente foi antes às escolas, né, ouvimos essa turma e eles tinham uma visão muito voltada para a questão ecológica mesmo, né? Ser sustentável está ligado sempre a uma questão muito ligada ao ambiental. E você viu o que você fez com a cabeça desse povo, né? Eu saio feliz da vida quando veio isso. Um monte de bu na cabeça dos meninos hoje de manhã. Foi. E para vocês, o que ficou? O que mais? Boa noite, Piada. Olá. Olá, eu sou Júlia Tedesco, trabalho com solução para descartes. Gostaria de resumir dizendo que eu tenho uma marca que transforma resíduo em novos produtos. Quando você apresentou o exponencial da tecnologia, bem como a extensão da permanência do homem, a possibilidade, não sei que pé tá, foi muita informação, né? Mas que pé que tá para a cura das 3 principais doenças que matam hoje, enfim, me ficou uma dúvida e gostaria de saber se existem pesquisas, se você sabe, se poderia compartilhar, que dizem como que vai ser essa acessibilidade da tecnologia às pessoas. Porque tem comunidades que a gente chega que tem gente que não sabe ligar o computador. E então, se a gente pensa que a gente tem um computador na mão e a gente trabalha com pessoas que estão muito próximas, ao mesmo tempo tão distantes, como eu vejo uma pessoa que está tão perto de mim que ainda não tem essa informação. Sendo positiva, eu acredito que essa cirurgia à distância, né, por um robô, toda essa tecnologia pode diminuir as barreiras, e isso pode chegar, assim, de uma forma mais econômica, mais fácil, ser mais acessível a uma grande população, até porque as pessoas vão viver mais, quer dizer que vão ter muito mais pessoas convivendo junto.
Só que ao mesmo tempo, eu fico muito negativa ao ver que hoje é uma discrepância, uma distância muito grande. E aí, quem são essas pessoas que vão acessar toda essa tecnologia? Que porção? Como é que vai ser a acessibilidade? Vai ser possível ou vai ser como nos filmes que a gente vê? Aquela grande massa de pessoas se matando por um pouquinho de água, um pouquinho de comida. Isso sim me assusta, sabe? O robô em si era quase previsível. Para quem gosta de ficção, né? Para quem vai ser? Se tem alguma pesquisa mesmo, se você pode trazer dados, de repente, disso assim, para a gente, tá bom? Sem Obrigada. dúvida. Claro. O que a gente enxerga, eu já te recomendo de cara um livro que se chama Abundância, do Peter Diamandis. Pode ler ele, porque na realidade eu tenho que lembrar uma coisa que a gente falou de manhã. O nosso cérebro tem lá dentro um troço, que é uma glândulazinha desse tamanho, que tem o tamanho de uma avelã, assim um pouquinho maior talvez, que se chama a amígdala. O que faz a amígdala? Ela é a principal coisa que a gente gostaria de não ter nunca mais. Eu adoraria ter nascido sem ela. Sabe por quê? Porque a amígdala, ela é que faz você se voltar para conteúdos negativos. A amígdala é o que faz você parar quando você vê a sirene na estrada, parada lá longe, você já tira o pé do acelerador que você quer ver, né? As notícias, como a própria fake news, né, que corre 7 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Por quê? Porque as pessoas enxergam uma forma de manipular o cérebro da gente, na qual a descarga que a gente tem dessa glândula faz com que a gente se afaste dos conteúdos. O que a gente está vendo pela ideia de abundância, e o livro do Peter fala sobre isso, o Peter é um dos fundadores da Singularity University, é que a partir do momento que a gente consegue domar a nossa amígdala, a gente chega a uma conclusão apavorante, do outro lado. Porque, na realidade, não viveremos tempos de Mad Max. Não vamos sair matando na rua, dando tacada de beisebol nas cabeças, né, das pessoas. Não vamos brigar de taco de beisebol, não vamos ficar sem água, não vamos ficar sem comida, não tem nada. A única coisa que o nosso cérebro não consegue montar no tempo exato são as equações das ferramentas que a gente precisa para destravar esses sistemas. Que a gente hoje vai depender de muita tecnologia, todo mundo sabe. As chaves não são tão óbvias. Por que eu preciso de gente nas corporações hoje? Parando de controlar o negócio, porque a gente já tem dispositivo tecnológico para fazer isso. E deixar essas pessoas pensando de uma outra maneira, é porque o drive econômico, de novo, subiu sobre isso, ao contrário da gente ter uma ideia ambiental que protege essas relações. Então, tudo que a gente vê para frente é um mundo de uma abundância absurda, e é por isso que o livro chama-se Abundância. Quando a gente olha, e eu tive muitas experiências muito legais de coisas que teoricamente não dariam certo. Trabalhamos junto num projeto que eu posso falar para você com a Agência de Fomento do Estado do Pernambuco, justamente para evitar duas coisas. Primeiro, a fuga do trabalho artesanal das rendeiras de renascença, que está acabando, né? Porque elas mesmo dizem, olha que loucura, uma rendeira lá do interiorzão do Pernambuco diz assim: as minhas filhas não querem aprender a fazer renda porque elas não saem do WhatsApp. Eu falo assim, que coisa esquisita isso aqui. Então o que acontece? Também ainda muito suscetível a você ter atravessadores intermediários que fazem com que o trabalho delas tenha pouco valor na ponta. O que a gente fez? A gente conectou as próprias rendeiras numa cooperativa e a gente colocou todas elas no ar. Você imagina, uma rendeira do interior do Pernambuco fazendo e-commerce para o mundo inteiro. Hoje você tem dinamarqueses, você tem alemães, você tem espanhóis comprando das rendeiras diretamente. O que acontece com isso quando a gente vê? Morrem de medo de um computador. Mas às vezes quem tem medo de um computador é porque a internet não chegou em algum lugar. Ou se não chegou em algum lugar, chegou muito, mas muito discreta. Quando a internet chega, a gente vê coisas absolutamente absurdas. É porque a volta para a tecnologia é preditiva. Como o homem tem pegada ficcional, ele se aproxima rapidamente disso. Como tudo é preditivo, eu não preciso fazer um curso de 1 milhão de horas para aprender a mexer no WhatsApp. Provavelmente, quando falta uma coisa de fundo, que as pessoas não veem o motivo pela qual elas teriam que estar dentro de um computador, é porque falta alguma coisa que devida a ele. Certamente, quando você tem algum problema desse tipo, a internet não chegou tão bem naquela região. A internet chegando, vem todo mundo junto, é impressionante o que acontece. E a gente que viaja o Brasil inteiro, é uma loucura isso, porque todo mundo está conectado ao WhatsApp, todo mundo tem um perfil no Facebook, todo mundo está lá brigando, é um negócio impressionante. Conhece a lógica, né? E a gente sabe que a gente ainda tem muitos pontos no Brasil, especificamente, que ainda mereceriam uma atenção um pouquinho maior. Mas para fazer uma provocação, que é a minha pegada, fazer provocação turbo, eu vou jogar aqui uma gota de veneno aqui. Posso? Posso? O Larry Downes é um autor
maravilhoso, mas ele é muito incomodativo. Ele fala uma coisa do mundo digital, que ele fala assim, países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo sempre. Tecnologia e, né, controle da sociedade é vaso comunicante. Então o que acontece? Às vezes, num país muito corrupto, e não que eu faça qualquer relação com o nosso, né, detestarão a tecnologia para todo sempre, tá bom? A gente ainda precisa desintoxicar esse tipo de coisa, porque às vezes é interessante manter algumas pessoas aquém daquilo que a gente fala, né? Então, quando a gente tiver liberdade demais, né, com ferramenta demais, você vai ver que os modelos mudam, porque quem tem muito dinheiro, né, porque você tem países onde você tem traço de corrupção, a quantidade de dinheiro que chega para a tecnologia é gigante, né? Você quer um exemplo disso? Os Emirados Árabes, por exemplo, falando hoje, um pouquinho de manhã, o sheik lá dos Emirados, cara, eu nunca vi gente que posta tanto no LinkedIn como o sheik dos Emirados. Ele falou há pouco tempo que em 2020 toda a plataforma de governo estará no blockchain. Blockchain é uma plataforma de governança desintermediada, ou seja, governos são intermediários? São. Eles normalmente são caros, são ineficientes, são lentos. O que acontece? Bota o governo, mas o que acontece no blockchain, né? O que acontece é que você tem um país extremamente desenvolvido com um traço de corrupção. Isso é vaso comunicante, tá bom? E as coisas se equilibram desta forma, tá bom? E se você quiser dizer que fui eu que falei, pode dizer. Mais uma pergunta para a gente encerrar. Mais uma. Yasa, oi. Quem aqui. Lá atrás. Boa noite. Parabéns pela palestra, pela sua fala. Foi, de fato, muito provocadora. Meu nome é Ivana Bonesi. Eu sou da Inova Kids, que é uma escola de empreendedorismo para crianças. Yes! Obrigada pelo yes. Mas o colega ali falou de ensino universitário. A gente viu os depoimentos dos adolescentes aqui. Mas dentro desse contexto que você trouxe para a gente aqui hoje, que você estuda tanto, eu queria que você me disse como é que você enxerga as crianças dentro disso. E eu te pergunto isso não só como educadora, mas eu te pergunto isso como mãe, né? O que a gente pode fazer pelos nossos filhos, pelos nossos alunos pequenininhos de 6, 7, 8 anos, dentro desse contexto, como é que a gente vai preparar esses meninos para esse mundo daqui a 20 anos, onde já se fala que o córtex vai estar ligado aos computadores, né? Isso. E essa realidade completamente diferente. Como é que a gente ensina essas crianças, né? E eu te digo assim, o que a gente pensa em ensinar mais comportamento e talvez menos conteúdo, e eu não sei o que você pensa disso, né? Gostaria muito da sua opinião a respeito. Obrigado pelo que você fala, obrigado pela pergunta, tem todo sentido. O que a gente tem feito com crianças e com jovens, adolescentes, aí da faixa dos 17 até os 18 anos, é jogar essas pessoas para o empreendedorismo. Tem pesquisa que mostra da geração Z que essas pessoas declaram já, 66% declara que não trabalharão para as empresas. A ideia da geração Z, que ela já vem com um propósito muito claro de fundo, a gente lida com muitos jovens que já têm noção muito clara de fundo. O que eles querem ser? Eu já estava discutindo isso, né? Eu quero ser um influenciador digital, né? Aí eu quero ser designer de game, né? Eu quero ser programador. Uma coisa incrível que gente muito jovem já tem esse tipo de percepção. Hoje de manhã eu levei um susto do volume de crianças que ainda falam, daqui do ensino médio, né? Que falam assim, como é que você vê o mundo, que essa foi uma pergunta feita a eles, como é que você vê o mundo em 2038? A grande maioria, sabe o que respondeu? Falou assim, eu quero ter um bom emprego. E aí, o que a gente vê? Isso é uma distorção parental, certamente. O modelo replicado de pais que eventualmente... também, né? Dos modelos das escolas modelos também, das escolas também, né? Elas treinam pessoas para o mundo competitivo. A gente está no mundo colaborativo já. Não tem sentido esse tipo de coisa. Então, isso me assusta um pouco para crianças dessa idade, né? Mas também, algumas mães que estavam aqui, que têm crianças... geração Z, falam assim, eu estou perdida, completamente perdida, porque o meu filho, eu dei um presente para ele e ele odiou. Acho que era um carrinho, alguma coisa assim, ele odiou. Porque ele falou assim, mas o que teu filho pediu então? Ele pediu alguma coisa? Não, ele pediu. Ele quer um robô feito de Arduino, eu não sei o que é isso. Então o que acontece? Joga essa criançada toda dentro de um Fab Lab e você vai ver a felicidade turbo, né? A gente olha lá na FIAP em São Paulo, onde eu dou muita aula também lá para eles, onde a gente tem ensino fundamental em Fab Lab. Eles fazem os robôs, eles programam os robôs e ainda fazem o UFC com os robôs. Molecadinha de 7, 8 anos estão fazendo o UFC com robô. Gente, é uma loucura isso. E aí você vai olhar assim, quanto custa? R$100 no Mercado Livre.
Gente, é muito acessível para todo mundo. Né? Então, na realidade, o que a gente fala? O learning by doing, eu vou aprender fazendo, dá na mão das criançadas fazerem tudo que você pode imaginar. O Fab Lab é a melhor opção que a gente tem hoje para ensinar absolutamente tudo. Porque, além de tudo, a gente cria também o colaborativo, que vem através de ferramentas auxiliares, com ferramentas que são ferramentas de pensamento ágil. Design Thinking, Scrum, OKR, que ajudam a gente também já desde cedo treinar as criancinhas até essa dimensão. Né? Então a gente vê, por exemplo, jovens hoje que já têm as suas próprias startups e que vão para as maratonas de investidores, mas com muita propriedade defender os seus negócios. Me assusta um pouco quando eu encontro essas crianças hoje aqui cedo falando que querem ter emprego. Elas vão ter trabalho. E quando eu joguei a questão de que trabalho e emprego são coisas completamente diferentes, dá um nó na cabeça, porque aí não consegue fazer a equiparação. Né? Então, essa dependência de emprego, sabendo que a gente não vai ter tantos empregos, mas a gente vai ter trabalho até morrer, eu quero morrer de trabalhar, mas não quero ter emprego. Como é que a gente faz isso? Isso é a tal da gig economy, que é uma economia em si, que os autores já falam que em 2025 já representará 42% de toda a massa de trabalho no planeta. E a gente conversava sobre isso, né? Como é que a cabeça dessas crianças vai ser diferente se nós pais, né, às vezes ainda estamos pensando assim, e as escolas, exatamente, né, ainda estão no modelo, exatamente, né, há 100 anos atrás, né, como a gente falou, repetitivo, né? Há 100 anos atrás tudo igual. Né? Eu ouvi há pouco tempo um autor falar isso, né? As escolas, elas são muito ruins nesse ponto, porque elas ensinam como você faz uma empresa do século XIX, mas ninguém te explica como faz um Uber. Exatamente, né? exatamente. A lógica, que é a economia compartilhada, né? A gente não dá esse salto, né? Gente, que conversa boa, né? A gente ficaria aqui até... Mas... Eu fico. Mais uma para a gente fechar, rapidinho. Olha, eu não tenho nada para fazer agora, eu fico aqui. Eles me matam. Não, estou brincando. Bom, meu nome é Gilcílio, eu trabalho na área ambiental, eu sou oceanógrafo de formação. Uau. E, assim, a dúvida que eu fiquei com tudo isso, na realidade, eu fiquei aqui pensando como que eu ia bolar a minha pergunta sem começar a falar uma linguagem diferente, igual os computadores lá, de tanto que isso embolou. Mas a dúvida é o seguinte, nós fomos bombardeados com uma quantidade de informação sobre tecnologia, e a gente sabe que hoje a tecnologia ela já existe numa quantidade muito grande. E quando você fala em darwinismo digital, ou seja, em evolução do pensamento, evolução das pessoas, né, da espécie humana e das civilizações, eu fiquei um pouco assim intrigado sobre a questão do comportamento humano, ou seja, nós temos ainda que a gente tenha toda essa tecnologia, robôs atuando, né, enfim, pensamentos e coisas formatadas, a gente tem por trás disso o comportamento humano, que em muitas dimensões pode ser imprevisível, ou às vezes até previsível demais. A questão como que você vê esse futuro, do ponto de vista otimista ou pessimista, se hoje nós temos toda a tecnologia já existente disponível, com computadores na palma da mão, e muita gente ainda passa fome. A gente já tem tecnologia para acabar com essa fome no mundo. Então, como que você enxerga isso, assim, no ponto de vista otimista ou pessimista? Olha, o meu ponto de vista ele é sempre otimista com relação a isso. Pessimista, às vezes, olhando os caminhos que, às vezes, as pessoas percorrem para chegar até nisso. A abundância de tecnologia é visto também como um ambiente tóxico, porque, na realidade, quando você pensa que tem gente que ainda acha que tecnologia faz mágica, que a gente tem aquele efeito do tadá, sabe? Que fala assim, uau, você viu aquele aplicativo que faz isso, que faz aquilo, né? As pessoas acham que isso tudo é mágica. A gente já passou do maníaco, que é o que você está falando, onde a gente tem muita tecnologia para problemas que sequer existem. E a gente já está vivendo o próprio canal tóxico, quando a gente sabe que as tecnologias jogaram a gente para exatamente aquilo que o Foucault falou em 1960, num super artigo dele, que se chama Sociedade de Controle, em que ele falava em 1960, ele falava assim, haverá de chegar o dia onde o homem não terá nenhum lugar seguro nesse planeta suficientemente bom para que ele se esconda.
O ambiente panóptico, o que fez acontecer? A tecnologia está na base de tudo isso, a gente passa a ter sociedades que se autovigiam. Isso é base, por exemplo, a gente falar o que a gente falou ali, né, de que a gente passa a ter, teoricamente, a sociedade seria capaz de se autogerir. Não tem, né? A gente estava aqui, né, com a pessoa daqui da Record aqui, né? A gente sabe, não tem um telejornal que não tenha uma imagem, que não tenha uma gravação, né? Que não tenha alguém sendo gravado numa garagem qualquer, sim, né? Alguma voz, alguma, né? Lava Jato, o Marcelo Debrecht jogou o computador no mar, acharam, recuperaram os dados. Não dá mais, você não tem mais como. Vigiar e punir, né? Então, vigiar e punir, além de. Reduto absolutamente psicopata do Foucault, né? Controle da sociedade. Está instaurado entre nós. Então, quando eu vejo assim, a questão de que a gente ainda tem muita gente que passa fome, a gente está vendo também outras iniciativas muito louváveis, né? É paradoxal quando a gente olha isso, por isso que a gente não está muito treinado para o paradoxo. Quando eu vejo, por exemplo, eu vou dar uma dica para você, depois você entra na internet, por gentileza, para você olhar, que é muito legal, que é uma ONG americana que se chama Waters Life. Ela está usando um filtro, né, que é um filtro feito com grafeno e um sanduíche nanotecnológico, e está sendo distribuído para a África toda, para as crianças beberem água dos rios, sem nada, fica assim um tubo. Elas vão lá e tem um livrinho, que é o tal do Drinkable Book, que é um livrinho que você arranca uma página e dura 4 anos, custa 16 centavos de dólar, e você verte esgoto in natura nele e sai água potável do outro lado. Nossa. Isso foi transferido por um tubo, porque a criançada está brincando, ela anda com aquele tubo. Ela pode tomar água diretamente de fontes contaminadas. Isso é uma loucura você ver o salto que isso pode dar social. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do desmatamento na África. As pessoas falam assim, credo, que horror, as pessoas desmataram a África inteira. Não, é que você tende a achar que o mundo inteiro é igual à sua casa. Como você tem gás encanado, ou tem algum outro, né, movimento, ou você tem um fogão elétrico, na África não tem isso, as pessoas ainda desmatam para poder cozinhar. A NASA desenvolveu panelas solares, que é uma loucura você ver as tribos na África usando panelas solares de reflexão. Porque tudo que não falta na África é sol. Né? Então você fala assim, gente, que é uma coisa tão óbvia, uma coisa tão absurdamente óbvia, né? Então o salto social vem do salto tecnológico obrigatoriamente. Quando a gente fala que as pessoas ainda vão passar fome, e eu acho que muitas ainda vão, é porque a gente se distancia dessa ideia, porque eu fui dar uma palestra na USP para nutricionistas. Eu saí de lá assim com segurança, né? Brincando, né? Porque elas ficaram muito bravas comigo. Porque, na realidade, tem duas placas se batendo, né? As nutricionistas que cuidam da comida social, que é a gastronomia, e os engenheiros de alimentação que estão do outro lado, que vão olhar e falar assim, não vai ter alimento para todo mundo. O planeta é muito pequeno para todo mundo, não tem. Então, você fala assim, eu vou ter sementes BT, né, de biotecnologia, que as pessoas acham que a gente come e vai brilhar no escuro. Tem uma questão de convicção, não vou brilhar no escuro. A gente usa sementes BT, por exemplo, para milho, para espiga de milho, pasme, isso é verdade. Para espiga de milho, crescer 10 centímetros acima. Sabe por que acontece isso? Sabe por quê? Porque as colheitadeiras perdem. E se você tiver que fazer uma colheitadeira mais baixa, ela não anda. Se ela tem que ser muito alta, ela perde o equilíbrio, ela pode tombar. Então o que acontece? Eu tenho que convencer o milho a dar espiga de milho mais para cima, na zona de não perda, quando ela passa. Então, ao contrário da ideia de que eu estou comendo veneno, não, eu estou comendo uma coisa eficiente porque eu não vou ter perda. A pior coisa que a gente pode ter hoje é desperdício de alimentos. Brasil é campeão nisso no mundo inteiro, onde a gente perde, com dados da Embrapa, 45% de tudo que a gente produz é perdido na malha logística. Isso é um absurdo. Então, quando eu passo a ter comida impressa, que é a comida do astronauta em terra, mas ela é a comida funcional, eu tenho briga. Porque eu falo assim, a gente não vai mais sentar na mesa no domingo para comer macarrão? Não, vou imprimir o macarrão agora, né? Essa ideia de que a gente se afasta do social, né? Que a gente se afasta do social. Essas brigas vão acontecer, e eu recomendo você fortemente assistir Blade Runner 1. Hoje o futuro ele é apontado por duas coisas, de acordo com o MIT e de acordo com a Capgemini. Eu tenho que trazer engenharia dos dados, porque a gente vai ter que lidar com dados massivos. A primeira profissão do mundo que a Universidade de Oxford coloca é o Feng Shui de dados. Eu preciso ter visão harmônica deles, né? Mais a ciência do comportamento humano. Ela não se alterará no ritmo que a gente imagina. Então a gente vai viver cenários de Blade Runner, como a gente falou. Vão ver carros elétricos voando? Já temos. Vão viver tudo que a gente viu ali? Já temos. Acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu sou otimista.
Gente, essa conversa não termina hoje. Não termina porque é muito interessante, é muita coisa, mas infelizmente a gente tem que encerrar. E aí, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje com a gente, Eu que agradeço. Piazza. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Obrigado, viu? Olha só, essa conversa continua nas nossas redes, nos nossos cotidianos, na nossa vida, nos nossos encontros. Então, por favor, compartilhem, né? Acho que sustentabilidade é um assunto que não pode parar de ser pensado e repensado, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Hashtag ArenaVoz para os conteúdos. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Nossa rede está com 3.929 pessoas já. Então, por favor, quem ainda não pertence lá virtualmente, vamos pertencer. Muitíssimo obrigada. Espero que a gente possa continuar a dialogar e contribuir com esses vários olhares singulares aí, porque essa é a grande potência da rede. Muito obrigada, gente. Obrigado Boa noite a todos. todos.